Olá, boa tarde, boa noite para Olá, vocês. Desidério. Boa Tudo bem? noite aqui, pá. Estás bom? Olá, boa noite. Tudo em ordem, pá. Olá a todos. Olá, boa noite a todos. Boa noite, viva. Bem-vindos. Ó, Desidério, deixa-me só admitir aqui as pessoas que isto vem aos bochechos, está bem, pá? Ok, ok. Dá-me só um segundo. Entretanto, Boa vão-se colocar. Quem está a falar? Olá, boa noite a todos. Olá, Cátia, estás boa? Bem, obrigada. João Paulo, estás bom? Filipe, estás com o nome errado, queres que eu te renomeie? Espera aí. É o nome do meu filho, das reuniões da escola. Ah, boa, boa. Pois, acontece. E tem sorte que ele não usa aqueles nomes Roblox, XJP, que alguns dos meus alunos usam. Pois, exato. Eu deixo estar, pá, é o alter ego deles. Exato, é isso, é o avatar. É o avatar. Às vezes até estou melhor na aula assim do que com o nome real, pá. Assumem É outra personalidade, pá. Exato. Nem sempre é mau, pá. Boa noite, Tomás e restantes pessoas. Boa noite. Olá, Mário, Boa viva, noite. estás bom, pá? Eu sabia que não ias faltar a esta, pá. Metafísica é comigo. Eu sei, pá, eu vi logo. Pronto, já estão... Então, ó Desidério, tu és uma super estrela da filosofia, pá. Temos 50 e tal inscritos, caramba. Ah, pá, que ótimo. Mas ainda só chegaram 22, mas olha, vamos admitindo as pessoas à medida que elas forem entrando. Uhum. Está aqui o Giordano Bruno, já é a segunda vez que vem. Até o Giordano Bruno te veio ouvir, pá. Literalmente ressuscitou das cinzas, ele. Olha, entretanto, ponham-se à vontade com a vossa bebida favorita. No meu caso, aqui um vinho tinto do Douro. Desidério, estás a ver alguma coisa? Não, e aqui beber vinho tinto é uma coisa de luxo, porque é muito caro aqui. Opa! Olha, como é que está aí a correr a tua temporada? Já estás aí há uns aninhos no Brasil, não é, pá? Já estou aqui há bastante tempo, já faz mais de 10 anos. É. Eu gosto de viver aqui porque é uma cidade pequena. A cidade de Ouro Preto é uma cidade com 60 mil habitantes. Portanto, não tem aquela confusão de outras cidades brasileiras com muita criminalidade, muita confusão, muita poluição. É uma cidade histórica muito bonita. Se tu vieres aqui, tu reconheces as ruas, porque são ruas com a arquitetura portuguesa. Olha que giro. Olha, a Cátia está a dizer que sim. Conheces, a Cátia é brasileira. Conheces Ouro Preto, Cátia? Conheço Ouro Preto e aquela zona toda é muito bonita, Mariana, Ouro Preto, aquela é uma zona linda de Minas Gerais. Eu adoro. É muito bonito, é uma cidade muito bonita e está razoavelmente preservada. E esse é um aspecto. O segundo aspecto é que Ouro Preto fica a 1300 metros de altitude, então o clima é muito ameno. Nós nunca temos aquele calor louco dos cariocas lá, né, que cozem no verão lá. Lá no Rio de Janeiro cose no verão. E aqui é sempre fresco, a noite fica sempre bastante fresca, e o inverno é um pouquinho mais duro, mas quer dizer, às vezes assim uma noite de 5 graus, 4 graus é assim o mais duro que nós temos no inverno, mas de resto é bastante ameno. Então, eu nem tenho ar-condicionado em casa, mas tenho aquecimento. O aquecimento faz falta. Olha, isso foi uma... Tu és de Lisboa? Nasceste em Lisboa? Eu nasci ali nos arredores de Lisboa, mas a minha família é toda alentejana. Os meus pais vivem no Alentejo. Voltaram para o Alentejo, né? Portanto, é daqueles imigrantes que foram para a grande capital em busca de melhor vida e depois, reformados, voltaram às origens. De que zona do Alentejo? De Évora. Eu sou de Évora, pá. Eu não sabia, pá. Eu pensava que eras do Norte. Meus pais foram para lá quando eu nasci e vim de lá com 6 meses e vivo no Porto desde os 6 meses, mas a marca não sai agora. Pá. Ok, pois é. Essa marca. Évora é uma cidade muito bonita também. Eu gosto muito
de ir lá. Agora está um pouco descaracterizado. A última vez que eu estive lá foi no verão passado. Aliás, no outro verão, né, porque o verão passado já foi a epidemia. E achei uma cidade muito diferente daquilo que eu estava habituado, porque eu já não ia lá há muitos anos. É apenas, mas isso aconteceu um pouco por todo lado em Portugal, que é o turismo, não é? Então tu tens todo um comércio virado para os turistas e isso descaracterizou muito as cidades tal como nós as conhecíamos. Eu não estou a dizer mal disso, porque eu compreendo que do ponto de vista económico isso é importante para as pessoas que, né, para os empresários, para gerar emprego e né, tudo isso é, mas tem aspectos um pouco, quer dizer, negativos, digamos assim, não é? Nota-se muito aqui no Porto isso, realmente a Baixa, que deves conhecer o Porto, não é? Já vieste aqui umas vezes, há 10 anos atrás a Baixa era uma coisa e hoje está totalmente irreconhecível, muitas coisas para melhor, que antes não se podia andar à noite na Baixa, na rua, e hoje sim, mas outras obviamente para pior. Para pior é, por exemplo, a gastronomia, é raro agora conseguir encontrar um restaurante barato e bom, juntar os dois, assim, agora começa a ser mais difícil, mas sim, concordo contigo. Olha, vamos começar as ideias. Já estão 33 pessoas, as contas que Deus fez, não é? Deixa-me apresentar, é quase dispensas a apresentação, pá. Eu julgo que aqui toda a gente te conhece, tu és uma figura muito conhecida e muito querida do panorama filosófico português, querida para muitos, e eu sei que criaste muitos anticorpos, porque realmente fizeste aqui uma revolução no ensino da filosofia, e eu apanhei essa revolução. Eu sou um bocadinho mais novo que tu, numa altura que eu andava sem saber se ia continuar nos estudos ou não de filosofia, e apanhei-te a ti e ao pessoal que andava contigo na crítica na altura, havia uns fóruns, pá, e eu comecei a perceber o que era, não quero dizer o que era a filosofia, mas pelo menos a perceber que este tipo de filosofia me interessava e não aquela da qual eu andava a beber. E depois, felizmente, segui e na faculdade tive a oportunidade de apanhar alguns professores muito próximos, com um trabalho muito próximo do que estavas a fazer também. E também tens um trabalho muito interessante na divulgação da filosofia, na crítica na rede, publicação de manuais escolares. Acho que tiveste alguma influência também, diz-me se eu estou enganado, na elaboração do programa atual de filosofia do secundário, não é? Não, toda a gente pensa Não que há sim, tua mas mão. não. Não? Não, muitas pessoas têm essa impressão, mas não, eu não tive rigorosamente nada a ver com este documento. Não sei porque é que as pessoas pensam isso, mas não tive nada a ver com o documento. Ideia que sim, tinha ideia que sim. Uma vez assisti uma conferência tua e estavas a falar até dos programas e a defender algumas coisas. A autora até Eu tive participação num documento antigo que vigorou pouquíssimo tempo, chamados Orientações para a Lecionação do Programa, que vigorou talvez só um ano ou um ano e meio, uma coisa qualquer, e foi imediatamente cancelado pelas forças obscurantistas, digamos assim. E portanto essa foi a minha única participação, e devo dizer que ainda bem que não participei, porque são coisas muito chatas. Há muito jogo de egos e há muitas coisas que eu acho que são muito desagradáveis, que eu gosto de cultivar a generosidade, o diálogo, a abertura, e portanto quando as pessoas se põem com essas coisas para ver quem é que faz xixi mais longe, não é? Como se fossem crianças de 12 anos, isso não me diz nada. Boa. Não, mas foi essa abertura ao diálogo que eu aprendi contigo e com o grupo que estava contigo na crítica, que é criticanarede.com, o que as pessoas aqui conhecem, e foi isso que me fez ver. Eu lá era miúdo na altura, os modelos que eu tinha de diálogo e de debate eram poucos, era se calhar só os que eu via na televisão, e que tu hoje, até naquela entrevista que deste à sábado, falaste disso, até usaste a imagem dos meninos de 12 anos, lá está, é isso mesmo, não é? Não discutir ideias, mas simplesmente a discutir egos. E se calhar era o modelo que eu tinha na altura, e vocês, e muito bem, corrigiram pelo exemplo, e estou-te agradecido, profundamente agradecido por isso, porque, ou não, quer dizer, se calhar eu tinha ido agora para outra área qualquer, e não estava aqui no sótão, Mas estou muito contente, e agradeço-te imenso e a ajuda que tens dado e a divulgação que fazes. Nada que agradecer, Tomás. Tu és uma pessoa muito querida e tive muito gosto em conhecer-te, e poder conhecer-te e dialogar contigo sempre foi uma coisa que enriqueceu a minha vida, então não tens nada que agradecer.
Olha, pá, então, olha, vou espremer-te ao máximo. Diz-me uma coisa, Ok. tu quanto tempo é que tens? Diz-me aí, uma horinha. Como quiseres, 1 hora eu acho que é razoável. Já são 6h11, se nós formos até às 7 e picos, eu acho que é razoável. E depois, claro, evidentemente, eu vou fazer alguma exposição do que é a metafísica, mas se calhar é melhor que não seja bem uma palestra, que seja mais um diálogo, e portanto que vocês me interrompam, que não fiquem acanhados e que perguntem, que levantem questões. Isso torna a coisa mais viva, eu penso. O que nós costumamos fazer aqui é eu faço de aluno mal comportado e vou-te fazendo algumas perguntas. E Ok. depois, passado esse processo, abrimos o microfone e as pessoas, entretanto, Ok. massacram-te, pá, Ok. até onde conseguirem. Isto é malta da pesada, pá, cuidado com Ok. isso. Eu comi um bom lanche antes. Exatamente. Aqui é a hora do lanche, não é? Aqui não é, Pois, não é aqui hora já de é jantar. depois de jantar, para mim. Já é depois de jantar. Olha, Desiderio, o tema hoje é metafísica. Nós para a semana Ok. vamos organizar um ciclo de diálogos exploratórios, né, sobre alguns problemas da metafísica, e eu achei interessante convidar alguém que estivesse na área e fosse um expert. Tu és honesta, não és só nesta área da filosofia, mas também para nos levantar um bocadinho o véu sobre o que é isto da metafísica. Se calhar começávamos por aí, não é? Depois íamos avançando. Ok. O que é a metafísica, então, Desiderio? Ok, a metafísica é uma das áreas mais antigas da própria filosofia, porque mesmo que a de filosofia tenha ideia, não é, de que a filosofia surgiu, eu vou falar exclusivamente da filosofia europeia, ok? Porque eu não sou competente para poder falar do pensamento indiano ou do pensamento chinês, e portanto, sempre que eu falar de filosofia aqui, estou a falar apenas da filosofia europeia e não da filosofia de outras tradições. Quem tiver curiosidade acerca de filosofia de outras tradições, a última história da filosofia que eu traduzi, que está publicada em Portugal nas edições 70, chama-se Uma História da Filosofia de Grayling, eu vou escrever aqui o nome dele. Ao contrário de outras histórias da filosofia, nomeadamente a do Kenny, que é também uma história da filosofia que eu recomendo, esta do Grayling tem capítulos dedicados à filosofia africana, à filosofia indiana, à filosofia persa-árabe e à filosofia chinesa. Então, quem tiver curiosidade em conhecer a filosofia de outras tradições que não a filosofia europeia pode pegar no Grayling, que é uma história da filosofia bastante interessante. Não apenas por isso, mas também por isso. Mas estava eu dizendo que as pessoas que conhecem a filosofia europeia, penso que muitas pessoas têm a noção, não é, de que a ciência nasceu na Grécia da Antiguidade e que o género de trabalho que as pessoas faziam na Grécia da Antiguidade misturava-se com aquilo que nós hoje chamaríamos de ciência. A palavra ciência é muito recente no vocabulário europeu, data para aí do século XVIII, do século XVII, okay? Nós não usávamos a palavra ciência dessa maneira, a palavra scientia, que é a palavra latina de onde vem a nossa palavra portuguesa ciência, era usada apenas como tradução do termo grego episteme, que significa apenas conhecimento. É só isso que significa. E, portanto, esta coisa de usar ciência da maneira como nós usamos a partir do século XVII, século XVIII, é bastante recente. E qual era a palavra exatamente que as pessoas usavam antes? Bom, filosofia. Penso que todas as pessoas, mesmo que não tenham a formação filosófica, têm conhecimento de que a filosofia nasce na Grécia da Antiguidade, e nós dizemos que a filosofia nasce na Grécia da Antiguidade, mas isto é um pouco bizarro, porque não é bem a filosofia que nasce na Grécia da Antiguidade, é esse novelo comum de onde vem aquilo que nós hoje chamamos de filosofia especificamente, que é diferente daquilo que se chamava filosofia na Antiguidade, porque como eu acabei de dizer há pouco, até muito recentemente na história do pensamento europeu, a palavra filosofia não queria dizer aquilo que quer dizer hoje, queria dizer um pouco todas as áreas de conhecimento, basicamente. Não é? Aquilo que nós hoje chamaríamos de biologia, química, física, até matemática. E, portanto, nessa origem em que as coisas nascem, digamos, juntas, não é? Investigações que nós hoje chamaríamos científicas estão misturadas com investigações que nós hoje chamaríamos filosóficas, e essa coisa toda nasce na Grécia da Antiguidade. Ora, a metafísica é uma área da filosofia, tal como nós hoje a vemos e tal como hoje usamos a palavra na filosofia contemporânea. A metafísica é uma das áreas principais de estudo da filosofia. A filosofia tem uma outra área que é, digamos, a imagem de espelho desta, que é a epistemologia, e em metafísica nós estudamos
problemas filosóficos acerca da realidade. E talvez a primeira, digamos, o primeiro alerta que seja importante fazer aqui é o seguinte, é que houve algumas décadas e alguns períodos históricos em que se usou a palavra metafísica de maneiras diferentes daquilo que nós usamos hoje em dia. Em particular, e devido à própria palavra, subsiste ainda entre algumas pessoas, sobretudo pessoas que não são de filosofia, a ideia de que a metafísica seria uma coisa meio esotérica, porque seria o estudo acerca de coisas que estão para lá da física, digamos assim. Para lá da física naquele sentido esotérico de não há apenas a matéria e a energia, também existem espíritos, ou almas, ou auras, ou coisas desse género. A metafísica não é isso, e a própria origem da palavra metafísica é um pouco, por um lado, esclarecedora e por outro lado, enganadora. A palavra metafísica significa realmente para lá da física, mas não se começou a usar esta expressão para falar de áreas, digamos, esotéricas ou místicas ou religiosas que estão para lá da física. O que aconteceu foi que a própria palavra metafísica não era sequer usada pelos gregos da antiguidade. O mais próximo que eles usavam era physis, que deu origem à nossa palavra física. Mas eles não usavam a palavra, os primeiros metafísicos da Grécia da Antiguidade, como Heraclito ou Parménides, o próprio Aristóteles, Platão, todos estes autores trataram de questões que nós hoje classificamos como metafísicas, mas não usavam a palavra metafísica. A palavra metafísica surgiu bastante mais tarde, quando se fez a reunião da obra de Aristóteles, que esteve praticamente perdida durante muito tempo, e que, na verdade, nós perdemos a obra real de Aristóteles, no sentido em que o que nós temos de Aristóteles hoje em dia são as notas de aulas. As obras que ele publicou em vida, na forma de diálogo, perderam-se todas. Okay? É por isso que Aristóteles é um autor chato de ler, quer dizer, não se lê com a mesma facilidade com que se lê, por exemplo, os diálogos de Platão, que são bastante mais acessíveis. E estava eu dizendo, então, que a obra, mesmo essa obra das notas de aulas de Aristóteles, praticamente perderam-se, e quando foram, pela primeira vez, cuidadosamente organizadas, porque são muitas obras, não é? Porque ele tratou, e é praticamente o fundador de muitas das ciências contemporâneas, não é? Ele é praticamente o primeiro biólogo, ele é praticamente o primeiro físico, no sentido mais desenvolvido do termo. Ele trabalhou também em astronomia, apesar de não ser o primeiro astrónomo. Ele é o primeiro crítico literário, digamos, a primeira pessoa a escrever sobre a natureza das artes. E, portanto, há várias áreas em que ele foi pioneiro. E uma delas é a metafísica. Mas ele não lhe chamava metafísica. O que ele chama metafísica foi quem organizou as obras dele. E o que aconteceu foi que, ao organizar as obras, era muito fácil ver, bom, esta é uma obra de ética, esta é uma obra de filosofia política, esta é uma obra de economia, por aí fora, por aí fora, por aí fora. E depois a pessoa chegou a um ponto em que tinha ali uma obra esquisita, dividida em vários livros, que não se percebia bem acerca do que era. E então o que é que a pessoa fez? A pessoa colocou aquilo depois da obra de Aristóteles chamado Acerca da Física, que é acerca da natureza, que a palavra grega physis quer dizer apenas aquilo que nós traduziríamos por natureza, apesar de ser a raiz etimológica da nossa palavra física. Mas eles usavam a palavra physis como nós usamos a palavra natureza. Então ele tem um livro dedicado nós o chamamos física, não é? Mas para um grego significaria acerca da natureza, seria esse livro. E a pessoa percebia que este conjunto de livros tinha uma certa conexão com estes livros acerca da natureza, mas que ao mesmo tempo iam além deles, porque eram reflexões, sobretudo de caráter, que nós hoje chamamos metafísico, e de caráter epistemológico, com algumas reflexões sobre a linguagem, algumas reflexões sobre alguns temas de metafísica que eu já vou falar daqui a pouco, como o tema da verdade, e alguns temas de epistemologia. E a pessoa não sabia bem como organizar aquilo, então limitou-se a colocar aquilo depois da física e chamou-lhe metafísico, que significa em grego apenas aquilo que está depois da física. Não é depois da física no sentido de estar depois da natureza, ou estar depois da natureza, depois daquilo que nós hoje chamamos física, mas é estar depois da obra de Aristóteles acerca da natureza. Okay? A palavra metafísica só quer dizer isso, estão a ver? E portanto é um bocadinho enganadora, porque a pessoa começa a pensar que tem a ver com domínios esotéricos e não tem nada a ver com isso. Okay? Agora, como eu estava a dizer, Aristóteles não usava a palavra metafísica, ele usava a palavra ontologia. E a palavra ontologia
em termos da língua grega, quer dizer exatamente a ideia de uma espécie de estudo do ser. Ontos é a palavra grega para ser, e ontologia significa o estudo do ser, tal como biologia é o estudo da vida. Bio é vida em grego, logia é estudo, quer dizer logos, e portanto ontologia quer dizer o estudo do ser. Mas então o que é isso, o estudo do ser? O próprio Aristóteles definiu isso no início daquilo que nós hoje chamamos de metafísica, por causa destas coisas históricas que eu falei aqui. E a ideia dele era que nós temos vários estudos especiais, digamos assim. Então nós estudamos os organismos em biologia, nós estudamos fenómenos físicos na física, nós estudamos a quantidade em matemática, nós temos vários estudos localizados. E a ideia dele é que precisamos de estudar também aqueles aspectos mais gerais que dizem respeito à existência e que dizem respeito não ao facto de um certo existente ser um animal em vez de ser uma pedra, ou ser um átomo em vez de ser uma molécula, ou ser uma galáxia em vez de ser um planeta, mas sim ao simples facto do existente existir. Isto fica assim um bocado em abstrato, mas se eu der exemplos isto torna-se mais claro. Uma das tarefas importantes da metafísica é esclarecer conceitos que no fundo são fundacionais para se compreender muitas outras coisas. E no início, alguns desses conceitos e alguns desses temas estão completamente interligados com temas que nós hoje identificamos como científicos. O meu exemplo favorito aqui é o trabalho de Demócrito e Leucipo, que são os fundadores do atomismo. O atomismo era uma corrente de filósofos na Grécia da Antiguidade que teve muito impacto. O próprio Aristóteles ficou muitíssimo... Foi uma das áreas dos seus contemporâneos e dos seus antecessores que mais, aparentemente, a julgar pelos escritos que nós temos, que mais perplexidade exerceu em Aristóteles. Ele estudou e mandou estudar porque ele tinha quando Aristóteles fundou a sua escola de filosofia, ele primeiro trabalhou na escola de filosofia de Platão, depois ele fundou a sua própria escola, por razões históricas que nós sabemos por que razão é que ele não herdou, digamos, a escola de Platão quando Platão morreu, nós não sabemos o que é que terá acontecido. E, portanto, Aristóteles fundou a sua própria escola, que ele chamou Liceu, de onde vem a nossa palavra, Liceu, e ele trabalhava com vários colaboradores. Tinha os estudantes, digamos, mais do início da carreira, dos estudos, digamos assim, e depois tinha aqueles colaboradores mais próximos que já tinham passado vários anos com ele, que já tinham estudado várias coisas com ele e que estudavam em conjunto com ele e que ele dava-lhes tarefas. E ele deu a tarefa a alguns dos seus colaboradores de estudarem cuidadosamente, em primeiro lugar, de recolher os manuscritos dos atomistas, porque reparem, naquele tempo não havia internet, era muito mais difícil, não havia sequer livros impressos, não é? Gutenberg ainda estava lá muito, muito longe, e portanto todos os livros eram manuscritos, era uma trabalheira enorme, e obter os livros, isso significa que cada livro, cada papiro é extremamente caro, porque é uma coisa que foi feita à mão e tem que ser emprestada e tudo isso, não é? E para ser copiada também demora. E ele, Aristóteles, pediu aos seus colaboradores para recolher aquilo que nós hoje chamamos a bibliografia, né, dos atomistas e estudar cuidadosamente os atomistas. Mas por que razão é que eu trago aqui os atomistas? Porque eles formularam uma ideia, em termos puramente conceptuais, em termos filosóficos, digamos assim, que depois se veio a revelar profícua, não é? Nós hoje em dia sabemos que, de facto, tudo é constituído por átomos. A palavra átomo significa sem partes e, portanto, aquilo que nós hoje chamamos átomos não é aquilo que os atomistas tinham em mente. Aquilo que os atomistas tinham em mente é aquilo que nós hoje chamamos quarks, que são indivisíveis. Há tipos de quarks, mas aparentemente, tanto quanto se sabe na física contemporânea, os quarks não têm partes. Okay? Mas os átomos têm partes, têm eletrões, têm prótons, têm neutrões. Agora, a ideia deles é que toda a realidade era constituída por unidades mínimas, unidades insuscetíveis de serem divididas. Okay? Coisas indivisíveis. E essas coisas indivisíveis, a palavra grega óbvia aqui é átomo, no sentido em que é o alfa privativo, o tomo é tomo, tal como nós usamos o tomo 1, tomo 2 de uma obra literária, é parte, né? Tomo é uma parte, e portanto átomo significa sem partes. Okay? E é isso que os atomistas tinham em mente. Aristóteles achou isto muito interessante e discutiu, e grande parte do que nós hoje sabemos dos atomistas, a maior parte isso é uma coisa que provavelmente todos vocês sabem, mas não custa repetir, a maior parte dos trabalhos dos filósofos da antiguidade grega perdeu-se. Então nós temos pequenos fragmentos da maior parte dos pensadores. Os autores que nós conhecemos melhor, que são aqueles dos quais temos uma
maior percentagem da sua obra é precisamente Platão, que é o primeiro filósofo do qual nós temos a obra praticamente completa, e neste caso a obra que ele de facto publicou, que é a obra em diálogo, e Aristóteles, apesar de neste caso não ser a obra que ele publicou, mas sim, digamos, os manuais que ele escrevia para dar as aulas com os seus alunos. Não é? E presumivelmente até, nós não sabemos como é que aquilo funcionava, mas talvez alguns dos colaboradores dele dessem aulas com base no texto de base que ele escrevia. Não é? De maneira que nós não temos as obras dos atomistas, tal como não temos a obra de Heraclito, não temos a obra de Parménides, não temos a obra dessas pessoas todas. Okay? Muitas vezes temos pequenos fragmentos apenas, e a maior parte das vezes o que nós temos são comentários de filósofos posteriores. No caso dos atomistas, quase tudo o que nós conhecemos provia do próprio Aristóteles e dos comentários que Aristóteles escreveu aos atomistas. Ora, como é que os atomistas concluíram essa coisa? Por via puramente filosófica. E é aqui que é importante compreender que, no fundo, uma maneira mais intuitiva, talvez, de compreender a metafísica é o seguinte: é como se fosse física, mas abordando não aquele género de problemas que nós podemos abordar com os métodos da física contemporânea, da ciência contemporânea, que são métodos experimentais, laboratoriais, de observação, telescópios, etc., e ao mesmo tempo com uma linguagem matemática. Não é? Mas há vários problemas acerca da realidade, que são como se fossem problemas da física, mas que não são suscetíveis de ser abordados dessa maneira. Eu já vou dar exemplo de alguns deles. E aí temos que usar os métodos conceptuais da filosofia. A filosofia é uma disciplina conceptual no mesmo sentido em que a matemática é uma disciplina conceptual, entende? Quer dizer, o matemático não precisa de um laboratório, não precisa de telescópios, precisa de papel e lápis ou de um computador. E a filosofia é a mesma coisa, é uma disciplina reflexiva. A diferença é que, no caso da matemática, só conseguimos formular e abordar problemas que sejam suscetíveis de ser abordados dentro da própria linguagem formal da matemática. Em filosofia, nós abordamos qualquer problema conceptual. De maneira que, se vocês pensarem em termos de três grandes grupos de problemas, vocês têm os problemas que são suscetíveis de abordagem empírica, que vocês têm na sociologia, na história, física, química, biologia. Okay? Depois têm problemas de caráter conceptual, mas que são formais, no sentido em que podem ser abordados usando as linguagens matemáticas. E eu estou aqui a pensar não apenas na matemática no sentido mais restrito, mas na matemática no sentido mais abrangente, que vai incluir a lógica. E em terceiro lugar temos aqueles problemas que não são nem empíricos e também não são formais, no sentido em que não são suscetíveis de ser abordados adequadamente com os instrumentos da matemática apenas, e isso é o que resta, digamos, são os problemas filosóficos. Então estes são os três grandes grupos de problemas. Portanto, em metafísica, tal e qual como nas outras disciplinas da filosofia, abordamos problemas acerca da realidade que sejam problemas que seja adequado abordar desta maneira conceptual. As outras áreas da filosofia abordam também problemas de caráter conceptual, mas acerca de outros temas. Então, no caso da epistemologia, nós abordamos problemas de caráter conceptual que têm a ver diretamente com o conhecimento e com conceitos associados ao conhecimento. Quando é que uma pessoa realmente conhece? Qual é a diferença entre conhecer e parece que conhece, mas não conhece? Qual é a relação exatamente entre conhecimento e mera crença, que é, por simplesmente, ter uma ideia acerca das coisas, não é crença no sentido religioso do termo, okay? É ter apenas uma opinião acerca das coisas. Portanto, a metafísica distingue-se da epistemologia porque na metafísica nós estudamos temas acerca da realidade e na epistemologia temas acerca do nosso conhecimento ou da nossa tentativa de conhecer a realidade. E depois há outras disciplinas da filosofia, claro, como a ética, ou a estética, ou a filosofia da religião, em que nós estudamos vários outros problemas. Mas há um tema específico em que torna bastante nítida o que é a metafísica, e eu já vou falar dele aqui a pouco, mas para já quero só fechar um pouco esta ideia aqui dos atomistas. Porque, ao falar desta maneira, dizer que há três grandes grupos de temas, digamos assim, pode dar a ideia um pouco errada de que as coisas estão cada um dentro de uma gaveta. Não é? E não é assim, isso é uma maneira pedagógica de falar, mas é claro que as coisas misturam-se. E misturam-se no sentido em que, por vezes, vocês encontram estudos num certo período histórico que são executados de maneira filosófica, e depois mais tarde descobre-se uma maneira científica, uma maneira empírica de abordar esses problemas. E aí o problema transita para a ciência. E isso aconteceu muito com os temas da metafísica. Especificamente com este caso dos atomistas. Né? Se calhar para uma pessoa que tenha formação científica, e alguns de vocês talvez tenham formação científica, a pessoa fica um pouco perplexa, mas como é que uma pessoa vai agora descobrir
se a realidade é feita de átomos ou não, sentado numa cadeira a pensar coisas filosóficas. Pois só que naquele tempo, quer dizer, reparem, eles não tinham nem sequer relógios mecânicos, ok, como nós temos hoje em dia. E, portanto, a ideia de fazer experiências e de observar as coisas, não havia telescópios, não havia microscópios, portanto, não tinham acesso ao género de ciência experimental que foi desenvolvida depois a partir do século XVII. Mas isto ilustra bem a ideia de que os problemas são porosos, não é? Quer dizer, um problema que é inicialmente abordado de um ponto de vista puramente filosófico, às tantas começamos a ver que o problema tem várias componentes empíricas que nós depois aprendemos a abordá-las e aí o problema acaba por transitar para a ciência. Isto acontece muitas vezes, não é? Mas só para fechar isto, a ideia atomista original persistiu até bastante tarde na história do pensamento europeu. Vocês tinham ainda no século XVII, por exemplo, um grande debate. Era, na altura, o atomismo chamava-se corpuscularismo. E um dos grandes defensores do corpuscularismo foi Locke, um filósofo do século XVII, que eu escrevi aqui o nome. E era um debate naquela altura sobre se realmente o corpuscularismo funcionava ou não, e era um debate ainda parcialmente filosófico, e depois acabou por ser ultrapassado pela ciência, quando a ciência descobriu que realmente, em grande parte, os atomistas tinham razão, ainda que os cientistas um bocadinho apressados, quando descobriram os átomos, chamaram imediatamente átomos por causa dos atomistas originais, e, bom, precipitaram-se um bocadinho porque os átomos, afinal, tinham partes, coisa que eles não sabiam inicialmente. Mas agora, se pensarmos num tema que é um tema que levanta muita perplexidade, que é o tema da verdade, ok? E quando as pessoas falam do que é a verdade, há duas coisas quase que são muito comuns, né? A reação comum das pessoas, que é, em primeiro lugar, pensar em coisas religiosas e místicas, não é? Até aquela passagem famosa, não é, de João, em que o Pilatos, Jesus diz a Pilatos que ele é a verdade e a vida, e Pilatos pergunta-lhe a verdade, mas o que é a verdade? E, bom, Jesus não lhe responde, e ainda bem que não respondeu. E, bom, a pergunta filosófica pela verdade não tem nada a ver com estas coisas religiosas, não é? Porque quando na Bíblia se lê uma coisa do género, quando Jesus diz acerca de si próprio que ele é a verdade, ele não está a falar em termos literais, ele não é verdade no mesmo sentido em que a frase Ouro Preto é uma cidade brasileira é uma frase verdadeira. Okay? Portanto, a primeira coisa a ver aqui é que o conceito de verdade, tal como nós estudamos em filosofia, é uma coisa que não tem nada a ver com essas coisas profundas, místicas, nem nada disso. É uma coisa muito banal, é um fenómeno banal. Você escreve uma frase e algumas frases são verdadeiras, outras são falsas. Okay? E algumas frases são verdadeiras e nós pensamos que são falsas, outras frases são falsas e nós pensamos que são verdadeiras, e outras frases nós não sabemos, por simplesmente, se são verdadeiras ou falsas, mas são verdadeiras ou falsas. Por exemplo, a frase existem extraterrestres. Bom, se existirem extraterrestres é verdadeira, se não existirem é falsa, nós não sabemos se a frase é verdadeira ou falsa. Okay? A primeira ideia aqui importante é que a verdade não tem nada a ver com aquilo que nós pensamos que é verdadeiro. Se a verdade fosse exatamente aquilo que nós pensamos que é verdadeiro, seríamos omniscientes. Né? E a omnisciência só do Parlamento. Né? Portanto, na realidade não existe omnisciência. E, portanto, o tema da verdade ilustra muito bem a diferença entre metafísica e epistemologia. Porquê? Porque nós temos aqui, na verdade, duas dificuldades ou dois temas filosóficos diferentes no respeito ao mesmo conceito. Não é? No que respeita ao conceito da verdade, há duas coisas muito diferentes que nós queremos saber em filosofia. Uma é esclarecer o próprio fenómeno de uma frase ser verdadeira. Nós queremos saber exatamente como é que isso acontece, quais são as entidades aqui envolvidas, como é que podemos esclarecer este fenómeno. Este é um tema da metafísica. O outro é um tema da epistemologia, que é perguntar como é que nós podemos distinguir o que é verdadeiro do que não é verdadeiro? Como é que nós podemos... Será que nós temos algum critério de verdade que seja um critério infalível? Será que temos algum método para descobrir verdades que seja um método infalível? Será que temos alguma maneira de verificar se uma coisa é verdadeira ou falsa que seja infalível? Bom, e posso já despachá-los com isso e dizer que não. Se tivéssemos algum método desses que fosse infalível, nós próprios seríamos infalíveis e isso não existe. Okay? Mas a pergunta epistemológica é acerca, não da natureza da verdade, mas acerca de como é que nós podemos aumentar a probabilidade de saber coisas em vez de pensar que sabemos apenas. O que é esse fenómeno de saber uma coisa? O que é esse fenómeno de ter uma crença que é genuinamente verdadeira? Como é que nós podemos distinguir conhecimento de mera opinião? Esses são os temas da epistemologia. Dizem respeito ao que nós sabemos, ao que nós pensamos que sabemos e um conjunto de outros conceitos associados a isto. No que respeita à metafísica, é só o próprio fenómeno de algumas frases serem verdadeiras. Okay?
Algumas frases são verdadeiras, outras frases são falsas, não tem nada a ver com o que nós pensamos. Mesmo que toda a gente pense que a Terra está parada, a frase "a Terra move-se" é verdadeira se a Terra se mover, ponto final. Não interessa que se as pessoas todas pensam, como pensavam no passado, que a Terra está parada, isso é irrelevante. E hoje em dia, se amanhã se vier a descobrir que afinal a Terra estava parada, hoje em dia a frase já é verdadeira. A frase "a Terra está parada" é verdadeira, acontece que as pessoas pensam que é falsa e estão enganados. Okay? Este é o tema da verdade. Quando nós começamos a explorar o tema da verdade, nós acabamos por descobrir que há vários outros conceitos e temas que são que importa esclarecer e que são importantes. Então eu vou dar alguns exemplos de temas filosóficos. O tema da verdade, eu diria que é quase um nó górdio em cima do qual se articulam vários problemas importantes da metafísica. Okay? Desidério, deixa-me só interromper-te antes de dares os exemplos, porque quando pensamos na epistemologia, por exemplo, eu acho que toda a gente percebe aqui que é uma área importante. O que é o conhecimento, como é que nós podemos saber se aquilo que achamos que é conhecimento, mesmo que alguém não dê importância, alguma pessoa individual não dá importância porque está no sítio, nós sabemos que é importante para ela isso. A ética é a mesma coisa, não é? Saber o que é justo, correto, incorreto, mesmo que uma pessoa não esteja para aí virado, nós sabemos de que devia importar-se com isso. Em que é que a metafísica, nesse sentido que estás a dizer, é importante para alguém? Não é? Não é? Em que é importante alguém que saber se a verdade é aquilo que ela acha que é a verdade ou não? Porque as coisas têm funcionado. Eu acho que o telemóvel existe e eu pego nele e faço chamadas, não é? Ok. Essa é uma excelente questão, porque uma das minhas preocupações tem sido, mais recentemente, eu já dei várias cadeiras de introdução à metafísica aqui na universidade e mais recentemente eu acabei por mudar um pouco os programas e a abordagem que faço, precisamente porque comecei a preocupar-me com, digamos, uma abordagem que tivesse, que fosse mais valiosa para os alunos. Não é? Porque em todas as áreas vocês encontram isso, na matemática, na física, na arquitetura, na medicina, vocês encontram sempre áreas que são, digamos, mais técnicas, ou mais especializadas, ou mais abstratas, ou mais interessantes do ponto de vista puramente intelectual, mas não têm um impacto assim tão grande, digamos, para a vida de uma pessoa. E eu comecei precisamente a preocupar com esta questão que levantas aqui, e que é uma questão muito importante, e aí dei-me conta de que um dos papéis importantes do estudo da metafísica é a clarificação conceptual que permite à pessoa orientar-se melhor no pensamento. Esta expressão tu conheces, não é? É uma expressão de Kant, não é? E isso eu penso que tem um impacto positivo na vida das pessoas, e eu vou dar já um exemplo, que é o exemplo da metafísica dos valores. Okay? Para meu espanto, eu descobri, mesmo incluindo alguns colegas meus, que tem uma metafísica errada dos valores. Okay? O que é que são os valores? Bom, eu vou falar para já apenas de valores morais, mas na verdade isto aplica-se a valores estéticos ou quaisquer outros valores. Não é? Quando nós pensamos em valores, digamos, o erro metafísico crucial que as pessoas costumam fazer aqui é pensar que um valor é como se fosse uma espécie de uma montanha, ou um rio, ou uma pedra, uma coisa que a gente pode olhar e ver. E porquê é que a pessoa pensa isso? Pensa isso porque ela tem uma metafísica errada dos valores. Os valores não são isso, a natureza dos valores não é essa. Okay? Para nós compreendermos adequadamente a natureza dos valores, temos de fazer uma investigação metafísica acerca da metafísica do valor. Então, quando nós fazemos essa investigação e clarificamos o conceito de valor, isto realmente tem um impacto positivo na vida das pessoas, no sentido da pessoa orientar-se melhor na sua própria vida e orientar-se melhor no pensamento. Então, o que é exatamente um valor? Bom, a metafísica simples e digamos, não problemática dos valores e minimalista, no sentido em que qualquer concepção metaética é uma área da ética que estuda questões mais fundamentais acerca da ética, nomeadamente o problema de saber o que é um valor, okay? Que é de facto um problema de metafísica aplicada, digamos assim. Porque reparem que as áreas da filosofia misturam-se muito umas com as outras, como é evidente. Não é? Há muitos temas da metafísica que no fundo são estudadas em estética, por exemplo, ou que são estudadas em filosofia da religião, etc, não é? Porque a metafísica é muito abrangente e depois abrange várias outras áreas. Da metafísica do valor, evidentemente, é uma coisa que entra na metaética ou na ética em geral. Não é? Ora, o que há de crucial acerca dos valores é que é uma relação entre um agente capaz de valorizar coisas, nomeadamente, por exemplo, uma pessoa, um ser humano, e aquela coisa ou aquela atividade que ele valoriza. Okay? E se nós não compreendermos que a essência, se quiserem falar dessa maneira assim popular, dos valores, é esta relação entre um agente que valoriza e a coisa ou a atividade que ele valoriza,
Vocês vão andar, olham para o mundo, como fizeram alguns filósofos, de facto, ok? Eu vou escrever aqui um que fez isso. Okay? Bohr fez isso. Okay? Que me parece um erro metafísico grotesco. Que é olhar para o mundo e dizer assim, os valores não existem. Porque a gente, quando olha para o mundo, vê pedras, vê rios, vê animais, vê zebras, mas onde é que estão os valores? Okay? Isso é a mesma coisa que dizer, bom, eu olho para o Francisco e eu olho para a Maria e onde é que eu vejo que a Maria é a mãe do Francisco? Isso não se vê. As relações, muitas delas não se vêem. Algumas vêem-se. Quer dizer, se a Maria é mais alta do que o Francisco e há uma relação entre a Maria e o Francisco, vocês olham e veem que a Maria é mais alta que o Francisco. Mas a Maria é mãe do Francisco, não é o género de coisa que vocês possam olhar e ver. É uma coisa que vocês têm que analisar a história biológica de um, né, para ver que na história biológica do Francisco vai dar a Maria. Okay? E aí descobrem que a Maria é a mãe do Francisco. Mas não é uma coisa que vocês possam olhar e ver facilmente. Né? Os valores é a mesma coisa. Portanto, os valores são entidades relacionais, não são como pedras ou planetas. E, portanto, não é o género de coisa que vocês possam olhar e ver. Vocês têm que olhar com olhos mais abertos e ver agentes a exercer as suas preferências e a fazer escolhas em função das suas preferências, e vocês percebem, bom, estes agentes valorizam umas coisas positivamente e valorizam outras coisas negativamente. Okay? Isto dá-vos imediatamente uma noção completamente diferente do que são os valores, e isto é a metafísica básica dos valores, que qualquer teoria acerca dos valores tem que aceitar, porque isto é o básico. Okay? Isto é simplesmente aquilo que é mínimo, não está comprometido com nenhuma teoria especial da filosofia. Ora, eu penso que isto é extraordinariamente orientador. Nos cursos que eu leciono sobre o sentido da vida, eu verifico que quando as pessoas começam a tentar questionar e perguntar sobre o que é o sentido da vida, etc., uma das coisas que interfere imenso aqui é que o conceito de valor é, na verdade, o conceito fundamental para compreender o problema do sentido da vida. O problema, o nó górdio do sentido da vida não tem nada a ver com ter um propósito, ou ter um futuro, ou ter um destino, uma coisa qualquer assim. Nada disso conta se essas coisas não tiverem valor, entendem? Portanto, quer dizer, muitas pessoas pensam que a vida teria sentido, por exemplo, se fôssemos imortais. Não, depende da qualidade de vida, né? Se fôssemos imortais no inferno e a sofrer o tempo todo, isso não dá sentido nenhum à minha vida. Né? Portanto, tudo depende do valor, entende? Tudo depende da qualidade da vida. Tudo depende dessa coisa que a pessoa almeja e que pensa que dá sentido à sua vida. O crucial aqui é se isso tem valor genuíno. Ora, se a pessoa começa com uma metafísica inadequada dos valores, a pessoa fica um pouco desorientada, porque procura um valor no mundo que seja, digamos, externo à simples existência de agentes valorativos e de coisas ou atividades que eles valorizam. E aí a pessoa diz, bom, a vida não tem sentido porque o mundo para lá dos seres humanos não tem valor por si próprio. Bom, mas porque é que haveria de ter? Faz parte da natureza do valor, que o valor depende de haver gente que valoriza. Okay? Este é o primeiro aspecto que eu penso que é extremamente clarificador. O segundo é que isto serve de antídoto ao preconceito comum de que os valores são uma coisa e os factos são outra. Okay? Portanto, existe muito um certo dualismo. Eu não sei até, Tomás, se isto não será uma influência platónica terrível, não é? Que ainda por cima depois foi, digamos, aprofundada pelo cristianismo, que é a ideia do dualismo, a ideia de um dualismo fundamental, entendes? Entre o domínio do espiritual, ou o domínio da alma, ou o domínio do eu transcendental, uma coisa qualquer assim, e o domínio sensível, não é? O mundo inteligível para um lado, o mundo sensível para o outro. Depois tens o mundo da alma para um lado, tens o mundo do corpo para o outro. E depois tens o mundo dos valores para um lado, que seria dessa parte inteligível, e dos factos para o outro, que seria dessa parte sensível. Ora, quando se faz uma análise metafísica do conceito de valor, percebes que o segundo impacto importante que isto tem é compreender a interferência e o papel dos factos nos valores. Okay? E, portanto, começas a desfazer um bocado este hiato, este abismo que as pessoas gostam de construir entre factos e valores, e que é um abismo inventado, não é? Fictício. Porquê? Bom, pensem em valores muito simples. Eu sei que nós, quando falamos em valores, as pessoas tendem a pensar logo em valores como a justiça universal ou a generosidade, que são valores especificamente humanos, não é? Mas pensem em valores mais básicos, porque tornam as coisas mais fáceis. Pensem na valorização da água. Nós, como muitos outros organismos, valorizamos a água, não é? Porque precisamos da água para viver. E, bom, nós podemos, quando estamos felizmente numa situação
feliz, não é? Em que nós abrimos a torneira e temos água e, portanto, não damos muita importância diária à água. Mas se vocês forem falar com uma pessoa que vive em pobreza extrema e que tem que caminhar 20 km por dia para carregar o balde, para ir buscar água, e ainda por cima a água está contaminada com doenças e tem que chegar a casa e tem que a ferver primeiro, essa pessoa dá muito valor à água e a água para ela é crucial. E se lhe faltar a água durante uma semana, ela morre. Portanto, a água para nós é, obviamente, uma coisa que nós valorizamos positivamente. E agora vocês perguntam-se porquê? Bom, devido a duas coisas fundamentais. Por um lado, devido a factos acerca da nossa biologia. Por outro lado, devido a factos acerca da química da água. Se os factos acerca da química da água fossem diferentes, talvez a água nos envenenasse e nós não valorizávamos a água para beber. Podíamos valorizá-la para outra coisa, mas não para beber. Por outro lado, se nós tivéssemos uma biologia diferente, talvez a estrutura química da água nos envenenasse e aí nós, mais uma vez, não iríamos valorizar a água para beber. Portanto, estão a ver aqui como os factos e os valores se entrelaçam? Portanto, é porque nós somos organismos com uma certa estrutura biológica, é devido a certos factos biológicos acerca de nós e devido a certos factos químicos acerca da água, que a nossa valorização da água é uma valorização adequada. Dizer, a Então, explicação mais geral seria algo do género, qualquer teoria metafísica ou qualquer explicação metafísica está baseada num determinado dado da realidade, num determinado dado empírico, parte da realidade. Portanto, será um pouco por aí. Os valores estão assentes em algo que podemos encontrar na realidade. Portanto, é essa ligação, não sei se é causal, mas há uma ligação entre o que é empírico e essa tentativa de especulação ou de explicação metafísica. É por aí, não é? pois, eu penso que uma das coisas interessantes que aconteceu na filosofia, talvez nos últimos 20 anos, foi uma atenção cada vez maior à ciência. Isto, na verdade, é um movimento que começou em meados do século XX, mas depois teve altos e baixos, mas os filósofos da geração mais recente e aqueles com os quais eu mais me identifico, são pessoas que dão muita atenção à ciência porque procuramos sair um pouco daquele gueto, digamos, em que nós fazemos tudo sentado na cadeira, isso é só filosofia, é só tudo puramente conceptual. E é difícil encontrar áreas da filosofia em que tudo seja puramente conceptual, estás a ver, Tomás? Quer dizer, na maior parte das áreas da filosofia, se tu não tens uma informação científica acerca do que é relevante para aquela área, tu estás a fazer jogos de palavras em grande medida, não é? Pensem, por exemplo, na ética. Bom, a ética é acerca dos valores, acerca da justiça, acerca dessas coisas. Mas nós temos que ter informação empírica sobre como é que as pessoas vivem, que impacto é que isto tem na vida delas, o que é que acontece se nós permitirmos a eutanásia, o que é que acontece se nós proibirmos o aborto. Isso não vale a pena estar a ter esta conversa só de um ponto de vista puramente, digamos, abstrato. Não é? Temos que olhar para as coisas tal como elas são. Para ser conversa metafísica, há um dado momento em que tu dás um salto especulativo, não é? Em que tu sais, em que tiras os pés do concreto. Porque senão seria uma simples continuação, uma diferença de grau, não é? A minha ideia, a pergunta há uma diferença qualitativa entre o metafísico que vem cá abaixo, entre parênteses, não é? Entre aspas, para procurar os dados empíricos e depois quando ele se senta na cadeira para fazer metafísica, não é? Olha, eu diria precisamente que não há uma diferença de espécie, mas sim de grau. Okay. Ou seja, mas isso depende da concepção dos filósofos. Né? Como eu estava a dizer, grande parte dos filósofos que eu mais admiro e concordam com esta ideia, que na verdade é uma ideia de Quine, é uma ideia antiga, é a ideia de que a filosofia está na continuidade com as outras áreas do conhecimento. E outros filósofos defenderam a mesma coisa. Goodman, por exemplo, eu estava dando uma aula de cética há pouco tempo e estava falando de que nós temos um livro, temos 2 livros de Goodman traduzidos em Portugal, mas só um deles está disponível, que é As Linguagens da Arte. E nas Linguagens da Arte, vocês veem precisamente essa atitude de Goodman, que é a ideia de que as artes é a rejeição daquela separação entre as artes para um lado, as humanidades para um lado, essas coisas todas da filosofia para um lado, e depois, por outro lado, estariam as ciências e os factos. E a ideia dele é que as artes, as ciências, as tradições religiosas, a filosofia, tudo isso são instrumentos que se entrelaçam e que são na continuidade uns dos outros, e são todos eles instrumentos para nós tentarmos dar sentido ao mundo e tentarmos compreender melhor a realidade. E que não há, digamos, esses abismos entre uma coisa e outra. Claro, há problemas que são especificamente mais metafísicos do que científicos, e há problemas que são mais éticos do que sociológicos, com certeza que sim. Mas a ideia é que procurar isolar muito a filosofia
do diálogo com as ciências ou do diálogo com... E quando estou a falar de ciências, não estou a falar só de física ou de química, estou a falar de antropologia, por exemplo, ou estou a falar de sociologia ou de história. Isolar a filosofia dessas outras áreas do conhecimento, que são áreas com uma carga empírica muito grande, não é? Muito elevada, eu penso que prejudica a própria filosofia, quer dizer, torna a filosofia num certo diálogo autofágico, em que as pessoas discutem uma bibliografia fechada em cima de si mesma, e depois às tantas é mais uma experiência mental e mais outra experiência mental, e que nunca sai dali, e temos que, ok, algum desse trabalho é relevante e temos que o fazer, mas é preciso não perder de vista a conexão com as outras áreas do conhecimento, que são certamente importantes. Há até uma certa arrogância da pessoa dizer, não, eu estou aqui sentado na minha cadeira, estou a especular acerca de questões muito profundas da ética, não quero nada saber como é que as pessoas vivem. Na realidade, bom, isso é um bocado esquisito, não é? Mas, supostamente ele deveria estar preocupado precisamente com, na realidade, como é que as pessoas vivem, não é? E com a metafísica é a mesma coisa. Desidério, pelo menos essa especulação é de sofá, ou é de cadeira, quer dizer, não é essa especulação que é do lugar da metafísica, claro, parte, sim, claro. Que é a parte das como conexões continuidade da conceptuais, ciência, claro, não é? claro. Okay. Apesar de estar em continuidade não quer dizer que seja a mesma coisa, de maneira nenhuma. Quer dizer, nós não temos de maneira nenhuma científica, por exemplo, de fazer o esclarecimento do conceito da verdade. O conceito da verdade é uma coisa que nós temos que fazer isto filosoficamente, ainda que, ao esclarecer o conceito de verdade, nós vamos inevitavelmente ter de esclarecer a metafísica do significado, que eu já vou explicar aqui um bocadinho o que é, mas que, e isso, agora cá está, mais uma vez, Tomás, agora, ao explicar a metafísica do significado, o trabalho empírico que tem sido feito nas últimas décadas sobre a natureza da linguagem é crucial aqui. Quer dizer, fazer Desidério, eu há um bocado fazia há umas décadas é um bocado esquisito. Eu há um bocado interrompi-te e ias falar dos outros temas, mas antes só dizer isso. Tu porias a filosofia ou a metafísica, um curso no campus universitário, para ti estaria mais bem acompanhada na Faculdade de Ciências do que, por exemplo, onde está hoje na Faculdade de Letras, não é? Em alguns aspectos sim, mas mesmo no caso de estar nas humanidades ou nas ciências sociais, há uma falta de diálogo enorme, não é? Pois há a internet hoje, não é? Hoje em dia, infelizmente, temos não tens que internet. pagar na faculdade e para o outro lado da cidade. É, claro, mas tu repara, eu penso que o conhecimento histórico também é muito importante para fazer filosofia. Depende da área da filosofia, não é? Mas em muitas áreas da filosofia o conhecimento histórico é extraordinariamente importante. Por exemplo, filosofia política sem conhecimento histórico é uma tolice, por simplesmente. A pessoa tem que ter conhecimento histórico de como é que as sociedades se organizaram e como é que funcionaram e o que é que deu certo e o que é que não deu certo. Não é? Portanto, e aí não é ciências, não é? Nesse sentido em que nós da Faculdade de Ciências, não é na Faculdade de Ciências que nós estudamos História, é na Faculdade de Letras, não é? Mas também com a antropologia, por exemplo. Eu acho que muitas abordagens da natureza da arte, que são essas abordagens assim mais de poltrona, parecem assim muito pouco promissoras, porque a arte é um fenómeno antropológico que acompanha o Homo sapiens desde a Revolução Cognitiva, né? Desde que o Homo sapiens apareceu no planeta e depois deu-se aquela explosão que é conhecida pelos antropólogos como, ou pelos arqueólogos como a Revolução Cognitiva, né? Que é quando aparecem aquelas pinturas lá em França e na Altamira, em Espanha, e começa a aparecer um conjunto de artefactos enorme e tudo isso, chama-se isso a Revolução Cognitiva. Não sabe exatamente o que é que terá acontecido, mas faz parte do Homo sapiens. Mas não apareceu com o sapiens. Cogumelos na sopa, não é? Há quem diga, cogumelos na sopa. Pode ter sido cogumelos na sopa. Espero que sim, pelo menos foi agradável. Exatamente. Bom, e o ponto é que eu acho muito esquisito uma pessoa sentar-se numa poltrona e começar a refletir acerca da natureza da arte sem ter pelo menos curiosidade sobre o muito que nós sabemos acerca da arte dos nossos antepassados. Como é que ela surgiu, como é que as pessoas faziam, como é que elas se relacionavam com as artes, o que é que elas faziam com as artes, para que é que as artes serviam. Tudo isso é conhecimento importante. Quer dizer, nós não podemos chegar aqui e dizer, bom, a arte é só a Sexta Sinfonia de Beethoven e agora quero refletir acerca do que é a arte. Com base nisto. Bom, parece-me que conhecimento antropológico aqui é importante. Não é? Portanto, é isso que eu quero dizer com estar na continuidade. Não é? E no caso da metafísica eu penso que é exatamente a mesma coisa. E eu estava a falar do problema da verdade. Bom, no problema da verdade nós vamos acabar por ter de esclarecer a metafísica do significado, que é mais uma vez esta coisa bizarra que eu vou explicar muito brevemente o que é isto, porque é uma coisa curiosa que poucas pessoas estão conta disto. Quer dizer, vocês neste momento estão a ouvir sons e vocês estão a descodificar estes sons. Na verdade estão a ouvir frases que nunca tinham ouvido antes e vocês entendem essas frases. Okay? E agora, estes sons que eu estou proferindo são dotados de significado, querem dizer coisas. Como?
como é que os sons querem dizer coisas. Sons são sons, há muitos sons que não querem dizer nada. Carradas de sons não querem dizer nada. Não é? Ou traços num papel não querem dizer nada. Alguns querem dizer alguma coisa. Como? A metafísica do significado aqui vai ajudar a esclarecer como é que este fenómeno acontece, como é que este fenómeno aparece no mundo. Não é? E aí, ao fazer isso, é claro, nós temos uma parte que é mais filosófica, propriamente dita, mais metafísica, é esclarecer a metafísica do significado, mas isso é um trabalho que corre muito melhor se fizermos isso tendo conhecimento do trabalho científico, empírico, acerca da origem da linguagem, como é que a linguagem se desenvolveu, estás a ver? Porque aí vais ter um conhecimento científico de base que te ajuda, pelo menos, a não dizer asneiras, não é? E te ajuda a ter uma concepção da linguagem que seja mais com os pés assentes na terra. Ao fim e ao cabo, mais uma vez, a linguagem é o quê? Bom, pode ser muita coisa em termos da metafísica do significado, mas uma coisa de partida é o seguinte: a linguagem é um fenómeno antropológico. Uma vez mais, né? É uma coisa que as pessoas fazem. Né? E é uma coisa que os primatas não fizeram sempre. Né? Os primatas começaram a fazer isso a partir de determinada altura. Né? E, portanto, mais uma vez aqui, ter os pés assentes na terra penso que é revelador. Tudo bem, até agora? Ficou relativamente claro o que é o problema da verdade. Portanto, nós queremos saber, queremos esclarecer este problema. Eu parto do princípio que eu sou o aluno com mais dificuldades. E se eu percebi, Okay. Parto do princípio que os meus amigos perceberam também. Pá. Então vou dar alguns outros exemplos. E partindo... Eu falei um pouco dos valores, né? Porque são os valores e a verdade são dois conceitos que são fundacionais. Esclarecendo os dois, muita coisa que vem para a frente fica esclarecida e orienta no pensamento a pessoa e orienta até a pessoa na sua própria vida. Além destes conceitos, temos depois outros conceitos que são mais específicos, que eu já vou falar daqui a pouco, mas antes disso eu quero falar de um outro conceito que ainda está intimamente associado à verdade, que são as modalidades. Okay? O que é que são as modalidades em filosofia? Quando nós começamos a fazer filosofia, e mesmo na vida corrente, nós usamos muitas vezes a palavra, não é necessariamente assim, a expressão, não é necessariamente assim, ou é possível que seja assado. Estas palavras, necessariamente, ou possível, nós chamamos isto de modos aléticos, ok? São modos da verdade. Alético vem da palavra grega aletheia, quer dizer, que é a palavra grega para verdade, ok? Aparentemente, há frases, ou há verdades, talvez todas, ou talvez algumas, não interessa, mas aparentemente as verdades não são apenas verdadeiras, ou algumas verdades não são apenas verdadeiras. Se vocês pensarem na verdade 2 mais 2 é igual a 4, esta verdade parece muito diferente da verdade alguns patos morrem antes de nadar pela primeira vez. Okay? A primeira frase parece necessária. Não se trata apenas de 2 mais 2 igual a 4 ser verdadeira, é que parece que não poderia não ser verdadeiro. Okay? Agora, alguns patos morrem antes de nadar pela primeira vez, parece que isto é contingente, parece que é um facto, um fenómeno do mundo natural que acontece devido à biologia dos patos, mas talvez fosse diferente, se o mundo fosse diferente. Okay? Portanto, isto significa que nós temos, quando nós olhamos para as verdades, parece-nos que algumas verdades têm uma certa firmeza, digamos assim, que são as verdades necessárias, como os triângulos têm 3 lados, e outras verdades parece-nos que são verdadeiras, mas poderiam ter sido falsas. Essa de Queiroz, por exemplo, foi cônsul em Havana. Bom, foi cônsul porque o governo português o nomeou cônsul em Havana, mas se o governo português não o tivesse nomeado cônsul em Havana, talvez ele nunca tivesse visitado sequer Havana. Okay? Portanto, parece que isto, a frase essa de Queiroz foi cônsul em Havana é verdadeira, mas parece que é contingentemente verdadeira, ou seja, parece que é verdadeira, mas poderia ter sido falsa. Esta reflexão acerca das modalidades começou com Aristóteles. Okay? Agora, é curioso que, isto é só um parênteses, não é evidente que Aristóteles tivesse exatamente em mente aquilo que nós hoje pensamos que são as modalidades aléticas, porque parece que ele estava a pensar numa coisa parecida a isso, mas que talvez seja ligeiramente diferente. Okay? Mas isso é só um parênteses para quem já conhece alguma coisa de Aristóteles ou de filosofia. Mas então a ideia aqui é que, a partir de Aristóteles, há toda uma reflexão filosófica em que os filósofos deram conta da importância destes conceitos, do que é uma verdade necessária e do que é uma verdade contingente. E a ideia aqui é que precisamos de esclarecer estes próprios conceitos, em primeiro lugar, e depois, claro, temos a tarefa posterior de saber daquelas coisas todas que nós pensamos que é verdadeiras, quais é que, além de serem verdadeiras, são necessariamente verdadeiras, e quais é que, apesar de serem verdadeiras, são apenas contingentemente verdadeiras. Okay? Portanto, popularmente, e também na ciência, e também na filosofia, usa-se estes conceitos
de modalidades aléticas, de conceito de necessidade, o conceito de contingência e o conceito de possibilidade. Refletir cuidadosamente acerca deles e da sua natureza, mais uma vez, é orientador. E é orientador porque isto vai reaparecer em muitas discussões. Por exemplo, uma maneira que as pessoas têm de formular o problema do livre-arbítrio, que é um dos temas da metafísica, é dizer assim, bom, quando eu tento definir o livre-arbítrio, que é a capacidade para agir de uma maneira livre, ou a capacidade para decidir de uma maneira livre, é uma tentação, e é uma tentação filosófica que persistiu durante décadas. Eu penso que hoje em dia foi um pouco ultrapassada, felizmente, porque eu penso que está errada de facto, mas é uma tentação dizer assim, bom, uma pessoa é livre quando fez uma coisa, mas poderia ter feito outra. Portanto, eu não sou livre quando eu fiz uma coisa e não tinha a liberdade para fazer outra coisa diferente. Portanto, eu fiz aquela coisa e tinha que fazer aquela coisa. E eu sou livre quando eu fiz aquela coisa, mas poderia ter feito uma coisa diferente. Então, por exemplo, eu decidi ir para a praia. Okay? E essa decisão é livre se eu decidi ir para a praia, mas poderia ter decidido ir para o ginásio. Okay? Ora, vocês já estão a ver que seria uma péssima ideia abordar o tema do livre-arbítrio formulado desta maneira, com linguagem modal, com linguagem de possibilidades, necessidades e contingências, sem antes ter um mínimo de trabalho, de estudo, de tratamento adequado dos próprios conceitos de necessidade, possibilidade e contingência. Okay? Então esta é uma outra área da metafísica, que foi a área por onde eu comecei, que é a área que aborda esses conceitos fundamentais que nós chamamos de conceitos aléticos. Okay? Este é um dos primeiros livros que eu publiquei, que trata precisamente desse tema, okay? Chama-se Essencialismo Naturalizado. Eu penso que ele está neste formato em papel esgotado já há muito tempo. Eu penso que a editora, acho que já nem existe esta editora. Mas vocês encontram isto em Kindle, se tiverem interesse em ler, ok? Naturalizado é a tua herança do Quine, como estavas a falar há pouco, não é? É, porque a ideia é que eu faço uma abordagem do essencialismo que foi, digamos, reativado no século XX por um filósofo chamado Kripke, e o livro dele, onde ele fez isso, há outros artigos onde ele fez a mesma coisa, mas se vocês lerem o livro já ficam a saber, está traduzido em português, que é este, o Nomear e a Necessidade. Okay? Este filósofo, Kripke, que na verdade eu costumo dizer Kripke, mas eu não sei se os norte-americanos dizem Kripke ou dizem Kripke, não sei como é que eles dizem o nome dele. Eu chamei ao meu livro Essencialismo Naturalizado porque quando ele publicou estas ideias, muitas pessoas entenderam-nas como uma espécie de um regresso ao aristotelismo e um regresso, digamos, a uma visão do mundo pré-científica. Porque nós usamos a palavra científico e queremos dizer ciência depois dos séculos XVII e XVIII, depois da Revolução Científica, não é? Antes disso, não é ciência no sentido moderno do termo. Não é? E o que eu procuro mostrar no livro é que, pelo contrário, esta maneira de ver as coisas de Kripke, que é perfeitamente harmonizável com aquilo que a ciência nos diz acerca das coisas, e que, pelo contrário, são as pessoas que rejeitam essa maneira de ver as coisas que têm muita dificuldade em harmonizar isso com a própria ciência. Então, é por isso que eu chamei o meu livro Essencialismo Naturalizado. Eu, entretanto, mudei de ideias, portanto, tenho hoje uma maneira de refutar o meu livro, não é talvez exatamente refutar, mas quer dizer, descobri uma alternativa teórica que estava oculta e que eu não sabia que existia quando escrevi o livro, publiquei o livro em 2002, e portanto eu hoje já tenho uma visão bastante diferente e tenho uma outra teoria me parece muitíssimo mais promissora do que a teoria kripkeana, digamos assim, do que a teoria essencialista. É uma teoria muito mais... Posso interromper-te só para te fazer uma pergunta em relação a isso que acabaste de dizer? Fora do guião, não estava à espera que surgisse essa. Eu tinha pensado nessa ideia da mudança de opinião. Tu hoje, hoje, comprei hoje, mas na entrevista que deste à sábado, sim, também falas aqui de uma mudança de opinião que tiveste em relação, por exemplo, à liberdade de expressão e por aí fora. Agora, tu fundamentas esta mudança de opinião com o que vês à tua volta, com as consequências que tu prevês de que a liberdade de expressão absoluta levaria, sobretudo numa altura de redes sociais, e explicas bem isso aqui. Minha pergunta é, o que é que te fez mudar de opinião em relação àquilo que escreveste no Essencialismo Naturalizado, uma vez que as consequências não são palpáveis, tu não vês isso acontecer, não é? Como é que em metafísica se dá essa mudança de opinião? O que é que te faz acreditar mais agora nas tuas crenças do que nas anteriores?
Exato. Um critério importante quando nós fazemos ciência mais, digamos, abstrata, menos aplicada, é o poder explicativo. Não é? Nós queremos ter perspectivas que tenham um bom poder explicativo. Eu não tinha uma perspectiva teórica que tivesse um bom poder explicativo no respeito à ciência, até muito recentemente, que não fosse o essencialismo. O essencialismo parecia-me a maneira mais promissora de conseguir explicar adequadamente a natureza da ciência. E o problema que está em causa aqui no meu livro, aqueles que vocês conhecem um pouco de filosofia, é um problema que está no coração da crítica da razão pura de Kant, okay? E que eu menciono no meu livro e explico por que razão é que eu penso que esta visão é muito mais razoável do que a perspectiva de Kant. Não é? Kant procura resolver exatamente o mesmo problema que eu formulo e que penso que se consegue resolver muito melhor com o essencialismo, e até recentemente eu não tinha outra maneira de conseguir explicar adequadamente a natureza da ciência. Até recentemente, há coisa de uns 3 ou 4 anos, ao estar precisamente a escrever um outro livro sobre o mesmo tema e sobre temas relacionados, eu dei-me conta de que há uma maneira de formular uma alternativa teórica à posição de Kripke e à posição que eu defendi no outro livro. A alternativa teórica é essa, que tem a vantagem de ser muito minimalista, não nos compromete com nada de especial, nem mundos possíveis, nem necessidades, nem possibilidades, nem contingências, nem nada disso. Tem, digamos, uma maneira de reinterpretar isso de uma maneira muito simples, sem nenhuma bagagem metafísica especial, e, no entanto, tem o mesmo poder explicativo que tinha a outra teoria. Então, parece razoável por causa disso. Portanto, o que faz uma pessoa mudar de ideias depende de qual é o tema, não é? Em alguns casos, uma pessoa muda de ideias devido, digamos, às consequências práticas que as coisas têm. E no caso da liberdade de expressão, Tomás, eu penso que o próprio John Stuart Mill, e isso é uma coisa que é um bocadinho irritante, não é? Que as pessoas vêm contar a missa ao Papa, não é? Quer dizer, eu conheço as ideias do John Stuart Mill há 20 anos e já lecionei seminários sobre a liberdade de expressão do John Stuart Mill e conheço aquela coisa toda. E, portanto, se eu mudei de ideias, o mínimo que as pessoas podiam fazer com um bocadinho de respeito era perguntar cuidadosamente porquê. Mas, tipicamente, as pessoas começam imediatamente a atacar, a dizer que eu sou um pidesco e quero acabar com a liberdade de expressão e quero mandar toda a gente para a cadeia e coisas do género. Bom, é preciso ter paciência, não é? Mas paciência. Exato. Mas, portanto, há casos em que uma pessoa muda de ideias, e eu penso que o próprio John Stuart Mill, se assistisse ao mundo contemporâneo, mudaria de ideias. Aliás, essa é uma das coisas que eu já mostrei num trabalho meu, que eu mostrei que as restrições severas à liberdade de expressão são compatíveis com a teoria da liberdade de expressão do John Stuart Mill. Não é preciso abandonar a teoria da liberdade de expressão do John Stuart Mill. O problema é que tipicamente acontece nas sociedades o seguinte: tu defendes uma ideia com um conjunto de razões, e é curioso, isto foi previsto pelo próprio Mill. Tu defendes uma ideia com um conjunto de razões. Essa ideia de alguma maneira vinga, torna-se comum, torna-se habitual. As pessoas esquecem-se das razões e ficam só com a ideia. Quando tu começas a pôr a ideia em causa, quando muitas vezes o que acontece é que estás a por essa ideia em causa, porque estas razões que naquela altura apontavam para esta ideia, estas mesmas razões agora apontam para outra ideia, okay? E as pessoas acham que és um herege, porque esqueceram as razões pelas quais a pessoa defendeu aquela ideia desde o início. Okay? As razões pelas quais Mill defendeu a liberdade de expressão desde o início, não é porque a liberdade de expressão seja, digamos, uma espécie de um direito místico que a pessoa tem dentro dela e que é inviolável e que não se pode fazer nada quanto a isso. Não, ele defendeu a liberdade de expressão com um argumento moral e um argumento epistémico. E estes dois argumentos são perfeitamente compatíveis com uma restrição drástica da liberdade de expressão, dada a malevolência da comunicação contemporânea, que é um abuso da liberdade de expressão. Ok, mas isto é uma parêntese. Mas, portanto, há casos em que a pessoa muda de ideias, como no meu caso, devido a questões empíricas, a pessoa observou a realidade, e para mim também teve uma grande influência os estudos de psicologia cognitiva sobre digamos, as fraquezas cognitivas radicais dos seres humanos. O que isto quer dizer é o seguinte, quer dizer, se há uma descoberta importante das ciências cognitivas dos últimos 50 anos até hoje, e que infelizmente é só sistematicamente usado pelos publicitários, seja para vender políticos, seja para vender sapatos, mas só eles é que praticamente aplicam isto, mas não devia ser assim, quer dizer, isto devia ser aplicado na sociedade em geral. Qual é esse conhecimento? É o conhecimento que os seres humanos são suscetíveis a erros sistemáticos de racionalidade se não estiverem num ambiente
racional adequado, se não estiverem num ambiente cognitivo adequado. É por isso que a tua Academia do Diálogo é tão importante, tal como dantes o teu café filosófico, porque o que tu procuras dar às pessoas é uma alternativa completa àquilo que as pessoas veem no chamado debate público, em que basicamente as pessoas estão a insultar-se umas às outras. Não é? E tu ofereces uma coisa completamente diferente, uma atitude refletida, uma atitude que depende da pessoa estudar bibliografia, de ler cuidadosamente, ser educado, ser cortês, ser gentil e fazer um trabalho cooperativo de descoberta da verdade. Quando as pessoas se põem naquele tribalismo de que eu é que sei tudo e tu não sabes nada, bom, não há trabalho cooperativo que se consiga fazer assim, não é? Acontece que a ironia disto é essa, entendes? É que Mill defendia a liberdade de expressão porque ele queria instituir uma atitude cooperativa em que as pessoas examinassem sem preconceitos quaisquer ideias. E, portanto, a ideia dele é defender a liberdade de expressão para fomentar o género de diálogo cooperativo que tu promoves. Não era para fomentar o género de tolices que nós vemos no Facebook e na televisão e nos jornais. Okay? E, portanto, é por isso que, neste caso, eu mudei de ideia. O próprio Mill teria mudado de ideias, muito provavelmente. Aliás, há muitos indícios no livro dele que mostram que ele mudaria de ideias. Mas, fechando esse parênteses, portanto, uma das razões pelas quais uma pessoa pode mudar de ideias é devido a resultados empíricos que aparecem aqui. Como eu estava dizendo, influenciou muito também a descoberta científica de que nós não conseguimos exercer adequadamente a nossa racionalidade em qualquer contexto. Quer dizer, se a pessoa vai para um bar com muita confusão e muita gente a gritar e muita gente a insultar-se, nós não conseguimos pensar bem, nós não conseguimos raciocinar adequadamente, cometemos erros grotescos de racionalidade. Portanto, nós temos que construir as instituições e os ambientes para que a pessoa possa, sem medo de ser perseguida, nem coisa nenhuma, defender as suas ideias, defender as suas razões e procurar cooperativamente descobrir as coisas, não é? Portanto, eu penso que isso é uma das descobertas fundamentais. E os meios de comunicação contemporâneos e as instituições políticas contemporâneas não estão nessa direção. Precisam de ser reformadas de acordo com estas descobertas científicas fundamentais. Este é o meu ponto de vista. Portanto, num caso, uma pessoa pode mudar de ideias por causa disso. Noutro caso, uma pessoa pode mudar de ideias por razões mais teóricas. Não é? Mas eu acho que é muito saudável mudar de ideias. Sim. As pessoas deviam experimentar mudar de ideias de vez em quando. Mas não é comum, pois não, nem na academia. Não. Aliás, eu sou um pouco cético acerca do poder, digamos, das provas e da argumentação cuidadosa. Sou um bocado cético em relação a isso, porque raramente eu vi alguém mudar de ideias. É muito raro as pessoas fazerem isso. Quer dizer, consegues trabalhar melhor com pessoas mais jovens, porque ainda não têm a cabeça formada, estás a ver? E portanto, são mais abertas ainda, um pouco, não é? Portanto, a pessoa não está ainda com a cabeça... Acho que eu trabalho com pré-escolar e há um exercício que nós fazemos inspirado nisso, que é quando um aluno muda de ideias, usa o sinal da mudança de opinião, recebe uma salva de palmas dos miúdos ali à volta. Nas semanas seguintes ele só quer mudar de ideias que é para receber a salva de palmas. Exatamente. Depois começa a habituar-se e já não começa a mudar tanto, mas pelo menos já fica com esse espírito lá dentro dele que é bom mudar de ideias, porque eventualmente recebe salvas de palmas. Exatamente. Ok, então nós estamos quase a chegar ao fim e eu quero só dar mais alguns exemplos. Eu falei-vos daqueles temas da metafísica que são mais fundacionais, não é? A metafísica do significado, o tema da verdade, o tema da modalidade. E agora, falei também dos valores, que é também um aspecto fundacional. O único tema assim mais fundacional que eu penso que é muito importante em metafísica é o próprio conceito de entidade abstrata. Se vocês pensarem bem, nós vivemos rodeados de entidades abstratas, no sentido em que, quer dizer, onde é que está o número 2? Não é? O número 2 não são estes 2 dedos, não são estes 2 dedos, não são estas 2 cadeiras que eu tenho aqui na sala. Onde é que está o número 2? Não é? Então, há todo um trabalho em metafísica sobre as entidades abstratas, mas há um trabalho prévio que é esclarecer o próprio conceito de entidade abstrata. E há duas maneiras diferentes de entender entidades abstratas. Há a maneira platónica de entender entidades abstratas, que eu penso que teve um impacto desmesurado na filosofia europeia, e há a maneira de Locke entender as entidades abstratas. Eu já mencionei aqui Locke antes. Do ponto de vista de Platão, uma entidade abstrata é exatamente como uma ideia concreta, com a diferença que não está no espaço nem no tempo. É assim que ele concebia as entidades abstratas. Portanto, o que é a ideia abstrata de bem? Bom, é exatamente como uma montanha. É um particular, no sentido técnico da palavra, já vou falar disso muito brevemente. É um particular, só que não está no espaço nem no tempo.
é esquisito isto, não é? E esta concepção de entidade abstrata é muito recorrente. Vocês encontram artigos inteiros em que os filósofos discutem se existe esta ou aquela entidade abstrata, sem lhe ocorrer que está sempre a pensar numa única concepção de entidade abstrata, que é a concepção platónica, que deve talvez o seu poder na filosofia do século XX e do século XXI a Frege, que usava exatamente a mesma concepção e que também tinha essa visão muito platónica. Aliás, Russell também. Então, nós temos... Russell e Frege são dois dos filósofos mais influentes do século XX e eles ambos aceitavam essas entidades abstratas no sentido platónico. Mas Locke, que eu já mencionei aqui, no século XVII, Locke formulou uma outra concepção de entidade abstrata, que é, na verdade, uma concepção aristotélica. Só que nós não temos uma concepção, nos escritos de Aristóteles, completamente clara acerca do que é que ele entendia por entidade abstrata. Mas é pelo menos de inspiração aristotélica. E a ideia aqui é uma coisa muito menos problemática metafisicamente, que é só a ideia seguinte, quer dizer, vocês... o número 2 é uma entidade abstrata, mas é apenas no sentido em que é uma abstração, é uma operação mental que os seres humanos fazem, porque quando tu dizes que 2 mais 2 é 4, o que tu queres dizer é que quaisquer duas entidades contáveis, somadas a quaisquer outras duas entidades contáveis, dá 4 entidades contáveis. Não interessa se estás a somar patos, ou sapatos, ou rios, ou montanhas, não interessa que seja, desde que sejam entidades contáveis, tu somas 2 com 2 e dá 4. E, portanto, o número 2 não existe em lugar nenhum, a não ser na cabeça das pessoas. Não é? O número 2 é uma abstração. O número 2 significa quaisquer par de coisas. Qualquer par de coisas. O número 2 é uma abreviatura para um par qualquer de coisas. Okay? E o número 3 é uma abreviatura para um trio qualquer de coisas. Okay? Esta é a concepção, digamos, aristotélica ou lockeana de entidade abstrata. E quando pensamos desta maneira, as entidades abstratas não têm nenhuma carga problemática. São coisas, mais uma vez, minimalistas, no sentido em que, mesmo que penses que existem entidades abstratas no sentido platónico, tens que admitir que existem estas também. Porque é óbvio que nós fazemos abstração, não é? E tem a grande vantagem de não ter os outros problemas filosóficos que as outras entidades platónicas têm, que eu não tenho tempo aqui para mencionar, ok? Portanto, esse é o outro tema fundacional. Agora, falando de temas mais, digamos, de metafísica mais aplicada, para ter uma ideia da metafísica. Um deles eu já falei aqui, que é o problema do livre-arbítrio, que é saber... e há 2 maneiras diferentes de formular o problema do livre-arbítrio, e eu penso que a segunda maneira é a maneira mais adequada numa abordagem filosófica. A primeira é só a pergunta simples: será que temos livre-arbítrio ou não? Okay? Eu já expliquei aqui brevemente o que é o livre-arbítrio. A segunda, que é, será que o livre-arbítrio é compatível com aquilo que nós conhecemos acerca da estrutura da realidade? Nomeadamente, é uma crença difundida entre filósofos e muitos cientistas que todos os acontecimentos têm uma causa. Ou têm pelo menos uma causa. E, portanto, isso significa que a minha decisão de ir andar de bicicleta em vez de ir para o ginásio, a própria decisão teve uma causa. E agora vocês já estão a ver o conflito, não é? Que parece que se a minha decisão é uma causa, é um mero efeito de uma causa anterior, parece que não é sequer genuinamente uma decisão, é só um efeito. Quando vocês dão um chute numa bola, a bola não decidiu começar a andar. Não é? Simplesmente começou a andar porque é um efeito da causa. Portanto, se eu decidi andar de bicicleta e essa decisão é um mero efeito de causas anteriores, então parece que nem sequer é uma decisão, parece que é uma coisa que me aconteceu. Estão a ver? E, portanto, este é o problema da compatibilidade entre a causalidade universal, a tese da causalidade universal e a tese de que temos livre-arbítrio. E esta pergunta parece muito mais razoável de fazer em filosofia, porque temos aqui bastante análise conceptual para fazer, para saber se estas 2 coisas são compatíveis ou não. A primeira pergunta, que é aquilo que realmente nós queremos saber, que é se de facto temos livre-arbítrio ou não, eu penso que em grande parte está ultrapassado pela ciência contemporânea. Há muitos estudos científicos sobre se temos realmente livre-arbítrio ou não e quais são as estruturas neuronais e cognitivas da tomada de decisões e do exercício do controlo, que é um dos aspectos fundamentais para o livre-arbítrio. E, portanto, parece-me pouco profícuo abordar esta primeira pergunta, será que temos livre-arbítrio, de um ponto de vista puramente filosófico. Parece-me que é uma pergunta empírica, acerca de um fenómeno no mundo. Okay? E, portanto, parece mais razoável abordar isso, pelo menos com uma forte carga científica. Mas o outro, bem, apesar dos 2, evidentemente, têm conexão íntima, mas o outro é bem mais filosófico, é um problema de compatibilidade. Okay? Isso é um tema de metafísica aplicada, digamos assim.
Outro tema, e que ainda tem uma certa generalidade, e eu vou terminar só com mais 2 outros temas que são bastante mais particulares, digamos, mais específicos da metafísica. Outro tema eh, é uma pergunta curiosa, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, que é a pergunta seguinte: por que razão há algo em vez de nada? Okay. Então, o universo existe, não é? O universo existe com vários átomos e moléculas e galáxias, e tem até políticos, infelizmente. Não é? E porquê é que existe? Porquê é que existe o universo em vez de não haver nada? Okay? Esta pergunta foi formulada desta maneira que eu estou aqui a dizer por Leibniz, okay? E teve bastante influência. Leibniz deu-lhe uma resposta que me parece inadequada, mas a pergunta assim é muito interessante e é muito clarificadora. Então, quando eu leciono metafísica, geralmente eu abordo este tema, porque, mais uma vez, eu penso que é muito orientador para uma pessoa se orientar na vida, para uma pessoa se orientar sobre que sentido é que isto faz, o que é que eu estou aqui a fazer, para que é que serve isto, o que é o universo, que consequências é que tem pensar que o universo poderia não ter existido. Mas estás a ver, Tomás, aqui está outra vez o conceito poderia não ter existido. Portanto, primeiro temos que esclarecer essa coisa das modalidades para depois percebermos bem o que é que quer dizer esta pergunta e sermos mais cuidadosos, porque muitos filósofos, por exemplo, que são pouco cuidadosos, eles pensam imediatamente que a pergunta de Leibniz e remete imediatamente para uma formulação modal do problema, que é, ok, o universo existe e poderia não ter existido, mas então porquê é que existe? E a ideia deles é que, do meu ponto de vista errada, é que é só porque o universo poderia não ter existido que exige uma explicação especial da razão pela qual existe. E eu penso que isto não é assim. Quer dizer, mesmo que o universo não pudesse não ter existido, a pergunta era, e porquê é que não poderia não ter existido? Ok, ficamos na mesma, não é? Ok, há algo, não poderia não haver algo, e porquê é que não poderia não haver algo? Okay? Esta pergunta não é muito diferente. Há algo, poderia não haver algo, mas então porquê é que há algo? Bom, quer dizer, venha a diabo e escolha, não é? A perplexidade não anda muito longe uma da outra, ok? Do meu ponto de vista, ok? Mas este é um outro tema que é bastante interessante e que suscita nas minhas aulas bastante perplexidade e bastante discussão dos alunos, e que foi numa aula destas que eu descobri que uma das maneiras curiosas como popularmente se pensa, que é, eu não sabia que popularmente se pensava assim, e é uma coisa muito curiosa, porque como a pessoa tem uma certa formação filosófica, a pessoa tem, digamos, um certo apego um bocado contra a natura à verdade, digamos assim. Portanto, a verdade para mim é muito importante, ok? E portanto é mais importante do que satisfazer, digamos, as minhas emoções momentâneas, ou os meus apegos religiosos, ou emocionais. A verdade é importante, ok? E isto talvez grande parte dos filósofos ou dos cientistas seja assim, ok? Portanto, achamos que a verdade é importante por si própria, não interessa se é desagradável, é verdadeiro, ok? E eu descobri numa destas aulas que isto não computa na cabeça de muitos alunos, porque para eles as questões são assim. Vocês têm, por exemplo, 3 alternativas, que é o que nós estudamos quando nós estudamos esta coisa do porque há alguém em vez de nada. Na verdade há uma quarta alternativa, mas ela geralmente é escolhida da conversa, da discussão filosófica, e eu explico que não concordo muito com essa exclusão, penso que não é assim tanto excluir, mas ok, mas excluímos à mesma. Mas depois ficamos com aquelas 3 alternativas. E depois o que é curioso é isto, é que quando se mostra que as razões a favor daquela alternativa que as pessoas mais gostam, okay, que é Deus criou tudo, que é a alternativa que as pessoas gostam, que existe algo porque Deus criou. Não é? E quando nós mostramos que estas coisas não funcionam muito bem, a pessoa fica um bocado perplexa. Mas depois, quando se começa a perceber que nós também não temos, digamos, uma grande segurança nas outras alternativas teóricas, a reação da pessoa é dizer assim, bom, mas então eu posso continuar a acreditar naquilo que estava antes. Em vez da pessoa admitir, bom, as 3 estão a par, eu não sei qual delas é verdadeira, a pessoa diz, bom, uma vez que tu não conseguiste provar que nenhuma das outras 2 é verdadeira, porque é que eu não posso continuar a acreditar na terceira? Só porque apetece. Para mim foi uma revelação perceber que um aluno estava a pensar desta maneira, porque eu não entendia. Eu estava o tempo todo a dizer, bom, ok, mas tu não sabes. Nós acabámos de ver que não tens razões, não há boas razões para pensar que ela é verdadeira. E ele continuava a dizer, está bem, mas os outros também não. Está bem, mas isso é irrelevante, o ponto é que não tens razões para pensar que esta é verdadeira. E aí, de repente, bateu-me assim aquela relâmpago que eu pensei, para lá, ele está a pensar de outra maneira, não é? Ele só quer arranjar uma conversa que o satisfaça, não é? E, portanto, isto satisfaz. Portanto, isso é um episódio curioso. Mas deixa-me então terminar com outros temas que talvez alguns de vocês até conheçam, que tem a ver diretamente com os particulares e com os universais. A distinção entre particulares e universais é a distinção entre aquilo que Aristóteles chamava uma substância, que é, digamos, uma entidade que tem características. Não é? Então, vocês têm uma rosa, por exemplo, a rosa tem característica de ser vermelha.
Nós chamamos isso uma propriedade da rosa. Okay? E vocês têm várias rosas vermelhas. E agora vocês imediatamente perguntam-se, ok, mas essa coisa, a vermelhidão, é uma mesma entidade que está espalhada pelas diversas rosas? Porque não parece que uma rosa tem uma parte de vermelho e outra rosa tem outra parte do vermelho. Parece que todas elas são inteiramente vermelhas. Né? Vocês olham para uma rosa e dizem, que pena ter ficado só com a parte esquerda da vermelhidão. Ela é completamente vermelha, ok? É vermelha na sua totalidade. E, portanto, isso parece imediatamente que as propriedades, os atributos que as coisas têm, que são universais nesse sentido. São entidades sui generis porque estão espalhados no tempo e no espaço. Ora, se vocês pensarem num particular normal, como por exemplo eu estou espalhado no espaço e no tempo, mas não estou inteiramente no mesmo espaço. E ao mesmo tempo. O espaço onde eu tenho a minha mão esquerda não é o espaço onde eu tenho a minha mão direita. Não é? Portanto, as coisas são... os particulares concretos, normais, com pessoas, cadeiras, mesas, estão espalhados no espaço, mas cada parte do particular está num pedaço diferente do espaço. A vermelhidão parece que não é assim. A vermelhidão, quando está presente numa rosa, parece estar inteiramente presente naquela rosa e também parece que está inteiramente presente noutra rosa. Portanto, é uma coisa esquisita. Uma entidade inteiramente presente em lugares diferentes do espaço ao mesmo tempo. É isso que é o universal. E o problema filosófico aqui é, mas isso existe ou é uma ilusão? Será que há realmente universais? E se não houver universais, como é que nós explicamos as propriedades? E se houver universais, será que isso serve para explicar propriedades? Disclosure, eu penso que não. Tu falas disso naquele livro que eu pus aqui no bate-papo, o 7 ideias filosóficas que toda a gente devia conhecer, não é? Há um capítulo exatamente sobre isso. Exato, há um capítulo em que eu abordo este tema. Esse é o tema dos universais, que é um tema muito conhecido em filosofia, que deu muita discussão na filosofia medieval e parece que as pessoas chegavam a dar ao murro, os estudantes das antes é que era giro, pá, ir às aulas, antes é que era giro. das universidades europeias, porque havia os realistas, que eram, na verdade, os platonistas, os platónicos, que achavam que os universais são entidades inteligíveis que existem no mundo das ideias de Platão, e depois havia os partidários do Guilherme de Ockham, que achavam que os universais eram só flatus vocis, não eram coisas desse género, e parece que eles chegavam a dar a luta nas ruas de Paris. Tu hoje em dia queres bater em fascistas e antes queriam bater em nominalistas e realistas. Pá, exatamente. Isso é fantástico. Pá. Ok, e para terminar, não pensem que são só os universais que nos levantam problemas metafísicos, porque quando a gente pensa, esta coisa dos atributos e das propriedades é muito esquisito, mas pronto, os particulares está tudo bem, porque os particulares são aquelas entidades que têm as propriedades, estão a ver? Até a rosa tem a propriedade de ser vermelha, mas a rosa sim, qual é o problema da rosa? Bom, os particulares levantam também problemas do arco da velha. Então, os particulares, por exemplo, perdem e ganham propriedades ao longo do tempo. E perdem e ganham partes ao longo do tempo. Mas isto é muito esquisito, porque então como é que vocês conseguem entender a identidade de um particular? Vocês têm o velho problema do navio de Teseu, não é? Que é conhecido desde a antiguidade grega, não é? Vocês têm um navio, imaginem um navio inteiramente feito de madeira. E à medida que o tempo passa, as placas de madeira, as tábuas vão começando a ficar podres, vocês começam a substituí-las, vocês substituem uma, depois substituem outra, e o Tomás está lá atrás, cada vez que vocês deitam uma tábua fora, ele aguarda a tábua e põe lá na garagem dele. Ao fim de uns anos, ele tem um barco, ele pega nas tábuas todas, reconstrói, e agora vocês coçam a cabeça e perguntam, mas onde é que está o barco original? É aquele velho com as tábuas velhas que está lá na garagem ou é este novo que eu fui fazendo ao longo do tempo? Estão a ver, o que acontece é que os particulares concretos, particulares temporais, têm uma identidade vaga, ganham e perdem propriedades. E isto é extremamente difícil de compreender de uma maneira adequada e levanta, perplexidades metafísicas enormes. E reparem que o conceito metafísico de ter propriedade é um conceito diferente de ter partes. Okay? Eu tenho partes, no sentido em que tenho o fígado faz parte de mim, o olho esquerdo, o olho direito, o nariz, etc. Tudo são partes deste particular. A propriedade é uma coisa diferente. A propriedade é eu ter a propriedade de ser português, ou a propriedade de viver no Brasil, ou coisas assim. Okay? E compreender exatamente a diferença entre ter uma propriedade e ter uma parte também é uma perplexidade metafísica de monta. E pronto, acho que não vos vou amassar. Olha, primeiro, muito obrigado por tudo e por teres acabado com o problema da identidade material, porque vai ser exatamente o problema que nós vamos pegar no nosso ciclo de diálogos metafísicos, vamos começar exatamente com o problema do barco. É por isso que eu acabei com ele. Eu não sei se tu deste a conhecer aí ao pessoal, este livrinho é um livrinho bom
de introdução à metafísica, para quem estiver interessado. É um Está livro lá no muito... link, está no link do Ok. curso, está esgotado, pá. Pois, que pena, pá. É. É um livro... Quem ler inglês pode comprar a edição inglesa, que aliás já é diferente desta, porque eles acrescentaram um capítulo ou outro. É um É excelente uma boa livro, eu vou introdução pôr, eu à vou pôr isso. metafísica. E aconselho também esta história da filosofia do Kenny, em 4 volumes. Só que esta história da filosofia tem uma característica diferente de muitas outras histórias da filosofia. Se vocês olharem para o índice, ela tem uma primeira parte, que é, digamos, aquela parte cronológica que uma pessoa está habituada numa história da filosofia, né? Corre a Sim. cronologia, vai falando das pessoas, mas depois tem uma segunda parte que é temática. E em cada um destes 4 volumes vocês encontram uma parte temática sobre metafísica, ok? Em que ele aborda as principais discussões metafísicas do período específico. Neste caso, por exemplo, é da filosofia medieval, ok? Então, quem estiver interessado em metafísica tem esta história da filosofia que está muito bem, cuidadosamente traduzida, e é um livro... O Kenny é um grande autor, um grande filósofo, uma pessoa muito erudita, uma pessoa com muito conhecimento de muitas áreas. E, finalmente, grande parte daquilo que eu estive aqui a dizer, vocês encontram num capítulo deste meu livro, Todos os Sonhos do Mundo e Outros Ensaios, em que eu tenho um capítulo em que eu explico um pouco o que é metafísica, dou alguns exemplos de problemas metafísicos e procuro esclarecer um pouco a ideia. Portanto, este livro é diversificado, no sentido em que tem vários capítulos sobre coisas diferentes, e um dos capítulos é precisamente sobre a metafísica. Tem alguns outros capítulos sobre um ou outro tema metafísico, mas o capítulo que vos interessaria seria o capítulo 16, que tem o título surpreendente, O que é a metafísica? E, surpreendentemente, é para responder à pergunta o que é a metafísica. Olha, é o único livro teu que eu não tenho, não sei porque escapou-me, vou já tratar disso. E nenhum deles está assinado, mas isso é uma falha tua, pá, vou ter que tratar disso quando vies ao Porto. Isso é um pecado meu, mas quando eu for É um aí comer uma pecado. francesinha, isso Quando fica vies pago. cá, pá, com uma pilha de livros. Olha, muito obrigado ao Desidério. A tua distinção, primeiro foi uma exposição excelente, a tua distinção entre os problemas fundacionais da lógica, e eu gostei da metafísica, e os problemas aplicados da metafísica, que parece um oxímoro, não é? Problemas práticos da metafísica, eu acho fantástico. Pá, e fez-me perceber também aquela os tais pontos que tu disseste para justificar a importância da metafísica, também não tinha, foi esclarecedor para mim, o tal esclarecimento conceptual, e fez-me ver o porquê da minha reação quando eu trabalho penso em alguns problemas metafísicos e leio alguns destes mais aplicados, os fundacionais têm-me escapado, mas se calhar tenho que ir lá para perceber os mais aplicados. Eu rio-me desses problemas, dão-me prazer esses problemas. Mas quando eu, por exemplo, vejo outro tipo de artigos, de ética ou epistemologia, eu não tenho essa reação. Eu não percebia porquê. Porquê é que eu me rio? Porquê é que me dá um prazer, uma satisfação especial abordar este tipo de problemas e os outros já não? Tenho outro tipo de prazer. E se calhar é exatamente por isso, porque fazem-me ver alguma coisa, clarificam aí alguma coisa que de outra forma está escondida, não é? Eu penso que as áreas mais fundacionais da filosofia, a metafísica, a epistemologia, a lógica, têm esse efeito. Tem o efeito de, pelo menos no meu caso, e se calhar é o que acontece contigo, quer dizer, dá-nos um gosto interior muito grande, porque ficamos, subitamente é como se estivesse acendida a luz, não é? Quer dizer, ficamos assim, pá, finalmente compreende-se qualquer coisa, ficas com uma visão muito mais clara das coisas, ficas mais equipado, não é? Sentes-te mais robusto. E eu penso que essas áreas são muito importantes. E eu penso que, apesar de, evidentemente, as áreas aplicadas da filosofia são muito importantes, como as áreas aplicadas de qualquer outra área, da biologia ou da medicina ou o que seja, mas as áreas fundacionais são igualmente importantes. Né? E se começas pelos fundamentos um pouco tremidos, é pouco provável que depois, nas aplicações, isso não se manifeste negativamente. Não é? Então, não quer dizer que a pessoa primeiro tem que fazer durante 30 anos temas fundacionais para depois só fazer os aplicados, não é isso, não é? Mas é importante deitar o olho para as questões mais fundacionais, porque elas são orientadoras, de facto. Ou pelo menos saber que elas estão lá, como alguns livros que eu tenho na minha biblioteca. Eu sei que estão lá, mas eu não sou capaz de ir lá. Se precisar, sei que posso ir lá pegar. Exatamente. Olha, Desidério, diz-me tu, pá, eu estou a abusar de ti. Quanto tempo é que tens? 5 minutos, nem isso? Tens de ir embora, diz-me lá para orientar. 10 minutinhos, acho que podemos ficar minutinhos? aqui. Pronto, Sim, 10 claro. minutinhos. Meus amigos, Eu já estou a ver a minha ouviram? mulher ali 10 fazer o minutinhos, jantar. portanto, pedia-vos. Quem quiser fazer alguma pergunta, é uma pergunta. Okay, não nos leiam a vossa tese de doutoramento sobre
o livre-arbítrio, ou a modalidade, ou as entidades abstratas. Claro que depois eu vou dar, mandem para mim, eu envio para o Desidério qualquer questão, como é óbvio. Ponho-vos em Ok, contato. já temos aqui uma. Quem? Eu não estou a ver. Está a ver. Artur Santos. É o Artur. Eu estou ali com a... Artur, podes falar, podes ligar, desculpa lá. Estou aqui com o bate-papo. Artur, força. Obrigado, Tomás. Boa noite. Ocorreu-me colocar uma questão, uma reflexão curiosa, um pouco irónica, precisamente focada na questão da verdade e no exemplo que usou de nós entendermos a linguagem através de som, mas porquê é que entendemos os sons? E depois fiz uma associação à experiência do Tomás com crianças da pré-meninas, não é? E recordei-me, isto para chegar onde quer, se me permitem. E recordei-me uma experiência que tive em termos de sorriso plástico. Fiz uma oficina com pessoas séniores, normalmente pessoas executivos de empresas, que nunca tinham tido muita abordagem ou muita proximidade com a questão das artes e das artes plásticas. Fiz, perante o grupo, eu tentei fazer aquilo que se chama a avaliação de competências, para saber como é que poderia conduzir as coisas. Eu nunca desenhei, não tenho jeito nenhum, nenhum deles tinha desenhado, nenhuma das pessoas mostrava apreço pelo desenho, pela pintura, e eu nessa altura decidi mudar a estratégia, e então perguntava o nome a cada um deles e convidava-os sucessivamente a escrever um nome no papel que eu tinha aberto, não é? Escolhendo, eu estava a trabalhar com o giz, com pastel seco, escolhendo uma cor, escrevi o nome e iam preenchendo o espaço em branco sucessivamente com o António, depois a Maria, depois o José e por aí fora, criando alguma perplexidade, porque as pessoas, a certa altura, o espaço estava completamente preenchido, mas eu ia fixando, obviamente, não é? Mas eu vou escrever em cima dos outros, escreva-se, faz favor, então foram escrevendo até preencher o espaço todo do quadro. E no fim, eu fiz-lhes a pergunta, então digam-me lá, isto é um texto ou é um quadro? E reparei que as reações foram completamente, foi uma reação comum de completa perplexidade. Agora, para chegar à questão que me ocorreu, o professor deu o exemplo da linguagem e do som e a questão, a pergunta, porquê é que entendemos o som? E eu recordo que estamos a falar de uma linguagem complexa, não é? Mas recordo daqueles povos aborígenes do outro lado da Austrália que falam por estalidos. E digamos, num patamar inferior, recordo que há animais, e não falo já nos primatas, pássaros e outros animais, que têm, através das suas linguagens, conseguem entender-se. Portanto, pretendo levantar a questão de quatro estádios, digamos assim, de linguagem, que é a primeira, a nossa linguagem complexa, depois a linguagem dos aborígenes, depois os pássaros, e depois esta linguagem que eu sei na arte, que é inaudível, mas que obviamente que teve, suponho eu, a sua perplexidade. E a pergunta é esta, professor. Na questão da verdade, isto poderá servir como identificação de patamares dessa verdade, do porquê é que nós entendemos a linguagem de forma gradual ou de forma por estádios? Pode, porque o conceito mais geral aqui é o conceito de adequação. Eu estava falando com um colega chinês há 2 dias e ele estava-me dizendo que, em inglês, né? Ele estava-me dizendo que a dificuldade que ele tem na China com o pensamento europeu é que eles não têm, aparentemente na língua mandarim, não têm uma palavra verdadeiro como nós temos. A palavra verdadeiro é adequado. E, portanto, adequado, muita coisa é adequada. Um quadro é adequado, uma roupa é adequada, um gesto é adequado. E eu achei muito curioso porque a palavra verdadeiro é apenas um desenvolvimento da adequação, de ser adequado, de ser apropriado. O predicado ser verdadeiro aplica-se exclusivamente a linguagens sintaticamente articuladas, com algumas exceções. Uma linguagem sintaticamente articulada é uma língua como a língua portuguesa, mas se você pensar em esquemas científicos, por exemplo, um esquema que descreve a quantidade de pessoas que foram internadas nas últimas semanas em Braga,
você tem um gráfico científico, e esse gráfico científico é verdadeiro se corresponde realmente, se é apropriado no sentido de descrever aquilo que realmente aconteceu àquelas pessoas ou não, não é? E, portanto, há aqui algumas zonas de fronteira. Mas, tipicamente, a verdade é um predicado aplicado a linguagens sintaticamente articuladas. Mas há muitas linguagens que não são sintaticamente articuladas. A linguagem pictórica, ou a linguagem cinematográfica, e a linguagem gestual, que pode ser sintaticamente articulada ou não. Há muitos tipos de linguagem que não são sintaticamente articulados. A articulação sintática envolve aqui algumas questões de pormenor que eu não vou explicar aqui, que lhe dá um poder inacreditável relativamente a outras linguagens. Mas o ponto crucial é que não há nada de particularmente especial com o predicado verdadeiro, a não ser o ser apropriado. Portanto, a ideia é que uma frase, quando nós dizemos que uma frase é verdadeira, o que nós queremos dizer é que ela é apropriada no seu papel. Qual é o papel de uma frase assertiva? É descrever as coisas. E, portanto, quando nós dizemos que ela é verdadeira, o que nós estamos a dizer é que ela descreve as coisas como elas são. Agora, há outras coisas que são apropriadas ou não. E agora já não se trata de verdade, mas continuam a ser apropriadas ou não. Por exemplo, uma pergunta pode ser apropriada ou não. Não é? Uma exclamação pode ser apropriada ou não. Uma ordem pode ser apropriada ou não. E um quadro pode ser apropriado ou não. Uma pintura pode ser apropriada ou não. Você pode fazer uma pintura e estar com um interesse representacional. Não é? Você quer representar uma maçã. E agora a pintura pode ser mais apropriada ou não. E o próprio professor de pintura vai explicar o que é que se poderia ter feito melhor. Mas você também pode pintar um quadro que não tem uma preocupação representacional e, portanto, vai ser apropriado de acordo com outros padrões. Porque é interessante, porque é cubista, mas vai ser apropriado ou não à mesma de acordo com outros padrões. Portanto, o conceito mais geral aqui é o conceito de ser apropriado. O conceito de verdade não é um conceito que esteja acima na hierarquia, pelo contrário, está abaixo. É uma coisa mais específica. É um tipo específico de ser apropriado. Okay? Portanto, um grito de uma ave, a mesma coisa. Há aves que, quando vem um predador, soltam um tipo de grito especial para as outras aves imediatamente começarem a voar. E isso, do ponto de vista biológico, levanta aqui problemas acerca do altruísmo desta ave, porque ela corre mais risco ao soltar o grito de ser ela apanhada pelo predador. Não é? Então isso levanta uma certa perplexidade aos biólogos. Mas deixando isso de lado agora, o ponto crucial aqui é que você tem um grito que é apropriado no sentido em que funciona bem, funciona para proteger as aves dos predadores. É claro que isto é tudo instintivo e a ave não faz nada disto em termos intencionais nem nada. Mas funciona bem, portanto o grito é apropriado. Okay? Mas agora está a ver os limites disto, quer dizer, com o género de uma linguagem que não é sintaticamente articulada como um grito de uma ave, você não consegue dizer qual é o predador, de onde é que ele vem, se vem depressa, se vem devagar, não consegue dizer nada, só diz predador. E as aves levantam o voo. Não é? Então, diferentes linguagens têm diferentes potencialidades e podemos ser, e são mais apropriadas para fazer para uma função ou para outra função. Depende das próprias potencialidades da linguagem. O livro que eu mencionei aqui muito brevemente, do Nelson Goodman, Linguagens da Arte, tem esse nome precisamente porque o que ele procura fazer é, ok, diferentes artes têm diferentes linguagens. E se nós olharmos com atenção para as potencialidades e as características dessas linguagens, compreendemos melhor essas artes. Então, se nós olharmos para a linguagem do teatro, a linguagem do teatro é diferente da linguagem pictórica. Né? E a linguagem pictórica é diferente da linguagem dos romances. E cada uma dessas linguagens tem as suas próprias potencialidades e temos que olhar para elas. Uma última nota só acerca de linguagens e dessa continuidade entre diferentes tipos de linguagens. É que, quando nós olhamos para aquilo que por vezes se chama proto-linguagens, como por exemplo o grito de uma ave, que anuncia que vem ali um predador, as proto-linguagens estão muito próximas de sinais. Os sinais são coisas diferentes de símbolos, porque os sinais mantêm uma relação causal. Então, um tigre passa por um lugar, deixa pegadas, isto é um sinal que esteve lá o tigre, mas a relação entre as pegadas e o tigre é causal, porque simplesmente o tigre passou e deixou as pegadas. Nós depois vamos pegar numa extensão dessa coisa causal, que são os sinais, e formamos símbolos. Os símbolos agora podem ou não ter uma relação causal com a coisa que representam. Então eu posso, de uma maneira completamente abstrata, representar a água, por exemplo, a água, é só um som, não tem nada a ver com a água, mas eu posso representar um rio pintando uma coisa parecida a um rio, ou fazendo uma ilustração parecida a um rio, ou quando nós vamos numa estrada e vemos um garfo e uma faca, quer dizer que é um restaurante lá à frente. Não é? Portanto, as linguagens mantêm esta continuidade curiosa com os sinais. As linguagens são símbolos. Os símbolos têm características especiais que também merecem uma reflexão e uma articulação interessante. Mas a única coisa que eu queria dizer aqui é que os símbolos mantêm os símbolos, quando são mais proto-símbolos, digamos assim, quando pertencem a proto-linguagens, estão muito próximos de sinais.
que são puramente causais. Os símbolos ganham, digamos, uma independência e perdem essa dependência causal. Não precisam de ser causais. Podem ser causais se a gente quiser, mas não precisam ser causais. Muito obrigado, Artur. Olha, Desidério, acho que já abusamos mais de ti, pá. Foi ótimo, foi muito rico. Tanto mais que tens aqui pessoas, digo-te, porque sei, conheço-os, pessoas sedentas de aprender e de ouvir. E, opá, e acho que foste muito generoso e agradeço muito em nome de toda a gente. A nós é hora de ir para a cama, ainda vai jantar, não é? Pois, eu agora vou jantar. Olha, um forte abraço, pá, e quando vieres aqui ao norte, faz favor de dizer qualquer coisa, pá. Com Tá bem? certeza que sim. Tá bom. Boa Boa noite a noite a toda a todos. gente. Obrigado, Zideiro, abraço a Boa todos. noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.